Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. Com Vete Bola, Vete Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Vai começar o Paulistão Sicredi 2025 para os times de Campinas. Chegou o grande dia, o tão esperado 15 de janeiro de 2025. Já a bola rola às 18 horas e 30 minutos no estádio Jorge Ismael de Bias, em Novo Horizonte. Tem Ponte Preta e Novo Horizontino. Vai começar a caminhada da Macaca nesta temporada de 2025. Tem Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil e tem Campeonato Brasileiro da Série C. E é claro que o torcedor ponte pretano, que sofreu na temporada passada, quer um início de temporada bem melhor do que terminou em 2024. Quem sabe a Ponte trazendo um bom resultado diante do Novo Horizontino. Um time que nos dois últimos anos bateu na trave, quase conquistou o acesso para a elite do futebol do Brasil, terminou na 4ª colocação no Campeonato Paulista no ano passado, foi eliminado na semifinal e evidentemente quer pelo menos repetir a boa campanha do ano passado. É jogo complicado, jogo difícil para a Macaca. Vai começar a era Alberto Valentim do comando técnico da Macaca, com muitas novidades, um elenco totalmente reformulado para este início de temporada. A Ponte joga em Novo Horizonte e hoje também tem a estreia do Guarani. Logo mais às 19 horas e 30 minutos no Brinco, tem Guarani e Botafogo. O mesmo se aplica ao Bugre. Em relação à reformulação do elenco, uma temporada desastrosa de 2024, quase caiu no Campeonato Paulista, caiu no Campeonato Brasileiro, vai disputar a Série C, a exemplo da Macaca, e quer também começar bem a temporada de 2025. E é claro que a Rádio Bandeirantes de Campinas, o timaço de Carlos Batista, entra em campo para levar a emoção do futebol para você e, consequentemente, deixar você à beira do campo sem perder um único detalhe deste início de temporada para os times de Campinas. Chove nesse momento em Novo Horizonte, no Jorge Ismael de Bias, e aliás uma chuva forte, mas o gramado espetacular, o estádio novamente foi restaurado para este início de temporada, pintado, gramado, outras condições para que o Novo Horizontino receba os seus visitantes muito bem. É o que ocorre hoje com a Macaca diante do time de Novo Horizonte, diante do Tigre. Vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos e através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Não esqueça de compartilhar, enviar dos grupos de WhatsApp. Você que está acompanhando a Copinha,
um spoiler, né? Um início de transmissões esportivas, mas agora é para valer, agora é Campeonato Paulista. Não esqueça de compartilhar o link nos grupos de WhatsApp, os grupos aí de futebol, da família, os grupos com os torcedores da Macaca, enfim, você compartilha o nosso link e, consequentemente, você vai ter a melhor transmissão, a melhor cobertura desse jogo para Novo Horizontino e Ponte Preta. Aqui na Bandeirantes, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar. Faça a revisão preventiva, acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. E Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes. E a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista na Bandeirantes. As vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva. Com as estreias dos times de Campinas do Paulistão Sicredi 2025. Hoje nas reportagens, Carlos Henrique, o bate pesado e o destaque da Macaca. Olá, CH, um grande e forte abraço para você. Boa noite. Boa noite, Boles. Um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Das 18 contratações, 4 não estão inscritos para o Campeonato Paulista, pelo menos nesta primeira rodada. Vicente Concha, zagueiro, chileno. Johnny Lucas, volante. Rodrigo Souza, volante. E Victor Andrade, atacante, são aqueles que não vão para o jogo. A Ponte está definida, escalada, num esquema com 3 volantes. Daqui a pouco eu trago mais detalhes. Informações do Novo Horizontino, do Tigre do Vale. Como chega o Novo Horizontino para esta estreia no Campeonato Paulista, no Paulistão Sicredi 2025, CH? Apesar de não ter subido a primeira divisão, a elite do futebol brasileiro, o ano de 2024 foi muito bom do Novo Horizontino. Quarto colocado no Campeonato Paulista e quase bateu na trave no Campeonato Brasileiro. A principal novidade para essa temporada é a contratação do bom meio-campista Luiz Oyama, que aparece hoje, inclusive, como titular no time do técnico Eduardo Batista. Já, 18 horas e 30 minutos, a bola rola em Novo Horizonte, debaixo de chuva. Vai começar o Paulistão 2025, cobertura da Rádio Bandeirantes. E para comentar a estreia da Macaca, Bandeirantes escala o olhar técnico da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. Alô, Gleger Zorzin. Um grande e forte abraço e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boles. Grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. A expectativa é sempre de vitória, né? De bons resultados. A Ponte está jogando fora de casa, jogo duro, difícil. O CH trouxe as informações. Esse time do Novo Horizontino é um time muito entrosado, né, cara? Muito tempo joga junto, o treinador tá lá há algum tempo. Então, assim, vai ser um jogo duro para a Ponte. Agora, a Ponte tem algumas novidades interessantes. Por exemplo, o Arthur vai fazer uma função que fazia lá na época de Hélio dos Anjos, né? Fazendo ali uma quarta zaga, zagueiro pelo lado esquerdo. Barcelos aparecendo no time titular, traz um nível técnico melhor ao lado esquerdo da Ponte, né? E algumas novidades. Eu vou ficar de olho aqui, viu, Leandro? Na estreia desses jogadores, o Maguinho, o Simon, o próprio Diogo Silva, o goleiro que ganha a oportunidade, e principalmente no Serginho, que é um meia de ligação, é bom jogador, conquistou o acesso com o Santos Futebol Clube no ano passado e está ganhando aí uma oportunidade de ser o maestro desse time ponte pretano,
lá em Novo Horizonte. Espero eu que a Ponte conquiste um bom resultado. Já a bola rola, 18 horas e 30 minutos, tem Novo Horizontino e Ponte Preta, 19h30, a bola rola no Brinco, tem o jogo do Guarani contra o Botafogo, Roger Williams vai acompanhar o primeiro tempo e assim que a bola parar de rolar em Novo Horizonte, vamos direto para o Brinco, com a narração do Roger, com as reportagens do Vladimir Catarino. Este é o jogo do Guarani, a estreia do Bugre contra o Botafogo. E agora, o destaque de plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez, um grande e forte abraço. Boa noite, Edu. Boa noite, um grande abraço, Boris, a todos aqui. Olha, vamos para o nosso Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro e Gilberto Succhi. Futebol é com a Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. E atenção, Copa São Paulo, continuação da terceira fase, os clubes até agora classificados. Hoje, Audax 1, Atlético do Paraná 0, Vasco 3, Ceará 2, Grêmio 4, Goiás 0, Ituano 3, Fortaleza 2, Flamengo de Guarulhos 1, Ibrachina 1 nos pênaltis. 3-0 Flamengo, 18h30 Barueri, Palmeiras Esporte, 19h15 em Santo André, Corinthians e Vila Nova de Goiás, 21h30 em Mogi das Cruzes, Zumbi de Alagoas e Bragantino. Ontem se classificaram Bahia, Criciúma, Ferroviária, Cruzeiro, São Paulo, Fluminense, Guarani e o Botafogo do Rio. O Botafogo que eliminou a Ponte, outro finalzinho, o Charles cobrou falta em Votuporanga, fazendo o Botafogo 1-0. Lembrando que amanhã, quarta fase começando, oitavas de final, 18h30 em Araraquara, Ferroviária e Guarani. E a Bandeirantes transmite com o Leandro Bolles. Largada do Paulistão 2025. Teremos 18h30 também, Velo Clube e Noroeste, os dois que subiram, jogam lá em Rio Claro. 19h30, Guarani e Botafogo, terminando a ponte, Roger Williams com Guarani e Botafogo. 21h35, Allianz Parque, Palmeiras e Portuguesa. Amanhã, 18h30, em Diadema, Água Santa e São Bernardo. Amanhã, 19h30, em Bragança, Red Bull Bragantino e Corinthians. E amanhã, 21h30, na Vila, Santos e Mirassol. São Paulo e Inter fica para o dia 10 de fevereiro. E atenção, começou a Série A2. Pela manhã, em Barueri, Oeste 1, 15 de Piracicaba 2. Tivemos ainda Taubaté 1, Portuguesa Santista 2 e Primavera 1, São Bento 0. E aqui, na Bandeirantes, você ficou em Dia com a Bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficol é 100% praticidade. É Pisocol. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Está faltando muito pouco para o início do Paulistão Sicredi 2025. Os times já estão no gramado, definidos e escalados aqui na Bandeirantes. A ficha técnica do jogo na voz de Carlos Henrique, o bate pesado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado. Ponte Preta escalada pelo seu técnico Alberto Valentim, que também é estreante. Média de idade desse time da Ponte, 31,4 anos. Vai mandar a campo Valentim. Diogo Silva, número 12. Lateral direito, Maguinho, número 2. Na zaga, Simon 4, Arthur 15. E na lateral esquerda, Danilo Barcelos 14. Meio de campo, com Emerson, número 18, Dudu 8, Léo Oliveira, número 55 e Serginho 37. No ataque, o meio campo, Pedro Vilhena com a 17 e Jean Dias com a 7. Campo veloz, imponente, concentrado na
Novo Horizontino do técnico Eduardo Batista, um time com média de 29,9 anos. Manda campo técnico do Novo Horizontino, o goleiro Jordi, número 93. Na lateral direita, Patrick Brey, número 4. Donato, número 3. São jogadores aqui efetivamente do time do Novo Horizontino. César Martins, 37 e Igor Formiga, 31. Luiz Oyama, estreante, meia dúzia. Marlon, 28. 7 para Pablo Diego. Vagninho no ataque, número 30. E Vitinho com a 27. Arbitragem do jogo. A cargo de Daiane Muniz. Auxiliar 1, Miguel Caetano. Auxiliar 2, Luiz Alberto Andrini. E no VAR, Vinícius Furlan. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, um time renovado, né? Uma reformulação de elenco. A Ponte Preta vem aí com nova comissão técnica, com uma nova mentalidade. A média de idade realmente é alta, mas a gente sabe que são jogadores de qualidade. Agora a gente precisa ver na prática, né? O Paulistão, ele pede muita força, né? A parte física vale muito, principalmente nesse início, né? Os times ainda estão se encontrando, jogadores novos chegando, contratações novas que não vão nem estrear aí na primeira rodada. Então, tem muito isso o Paulistão. Agora, a Ponte precisa trazer pontos, né? Esse time do Novo Horizontino, ele está acostumado a jogar junto, está jogando em casa, está ao lado do torcedor, né? Vem aí de um não acesso, finalzinho lá do campeonato ano passado, o Novo Horizontino vacilou e ficou fora. Então os caras estão querendo fazer um bom campeonato paulista para mostrar para o torcedor, né? Olha, aquilo lá foi um tropeço, né? Uma coisa que aconteceu aí, não vai mais acontecer, porque o Novo Horizontino fez um bom Paulistão em 24. Então, esse início realmente a gente vai saber aí qual as pretensões do Alberto Valentim, mas eu estou bem confiante numa boa estreia, né? E a expectativa, viu, Leandro Bolles, é que a Ponte conquiste um bom resultado, seja ele a vitória ou até mesmo um empate, que não é desprezível. Então, vamos ficar de olho o que preparou o Alberto Valentim para que a Macaca faça um bom jogo e conquiste um bom resultado. Leandro Bolles. Muito bem, muito obrigado ao Gleger Zozin, tudo pronto, a bola vai rolar na cidade de Novo Horizonte, chove forte neste momento. Para a estreia de Novo Horizontino e Ponte Preta no Campeonato Paulista, a Ponte com o uniforme tradicional, a camisa branca com a faixa preta, o calção branco, a meia branca. Do outro lado, o Novo Horizontino também uniforme novo, né? Um uniforme que foi modificado, mas mantém as cores tradicionais, o amarelo e também o preto. Legal, dá pra gente visualizar principalmente o número, né? O número é preto, tem um espaço bacana amarelo e consequentemente facilita a visualização, principalmente de quem narra o jogo. Chovendo em Novo Horizonte, a árbitra do jogo coloca a bola no centro do gramado pra gente ter o início do Campeonato Paulista. Daiane Muniz, que já apitou um jogo da Ponte nessa temporada. Mas como assim, Boles? Se a Ponte joga a primeira vez hoje? Pois é, ela apitou a estreia da Macaca na Copa São Paulo em Santa Fé do Sul, quando a Ponte venceu o Cuiabá pelo placar de 1-0. Lá ela foi pé quente, é a árbitra FIFA, Daiane Muniz. Vai autorizar o início do jogo. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, vamos juntos. Primeira rodada do Paulistão Sicredi 2025. Saída com o time da Ponte Preta quando apita a árbitra. Tem bola rolando, começa o Paulistão Sicredi 2025. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje a macacada que está reunida para acompanhar a estreia da Macaca no Paulistão Sicredi 2025. Que a Ponte tenha um ano totalmente diferente do que foi em 2024. O Campeonato Paulista foi legal, bacana, mas no decorrer da temporada não foi legal não. Mas é uma outra situação, é 2025, é vida nova, é ano novo e, consequentemente, com excelente reformulado, o torcedor acredita na Macaca justamente nesta estreia. Jogo difícil contra o Novo Horizontino. A Ponte já tomou iniciativa no jogo, uma bola alçada na área, os jogadores da Ponte pediram um toque. A árbitra mandou seguir, a Ponte recupera a posse de bola, mas agora a bola bateu no braço do Jean Dias. O jogo está parado no campo ofensivo, é falta para o time do Novo Horizontino bater. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, onde a Ponte vai atuar nas duas próximas rodadas,
Jadias. A Macaca estaria atacando nesse primeiro tempo por gol da linha do trem, por gol da Fepasa. Mais um confronto entre Novo Horizontino e Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. Gleger Zorzin, você que já esteve lá dentro, conhece no riscado, o que muda principalmente para os goleiros? Esse piso molhado, esta chuva forte nesse momento em Novo Horizonte, hein, Gleger? E aqui em Hortolândia também tá caindo o mundo em água aqui, velho. Tem que estar atento, né? Muita atenção redobrada quando o campo tá molhado. É isso que tem que ter. Tem que querer ser herói, de ficar segurando todas as bolas, fazer o simples. Esse é o melhor caminho. Em bola para o campo de ataque, o time do Novo Horizontino, tentativa de bola no comando, tira a zaga da Macaca, a bola fica de graça para o goleiro Diogo Silva, estreante Diogo Silva, o Maguinho, o Simon, Arthur e Danilo Barcelos voltam ao time da Ponte, o Dudu também faz a sua estreia, o Léo Oliveira, o Serginho, o Pedro Vilhena e o Gia Dias. Bola recuada para o Diogo Silva, levanta a bola para o de ataque, escora de cabeça, Jean Dias. Ele tentou passe no comando para Pedro Vilhena. Afasta, tira lá atrás de qualquer maneira a zaga do time do Novo Horizontino. Ela cai com o Vagninho, recolheu o domínio, chega Danilo Barcelos da marcação. A bola saiu, o árbitro está marcando lateral para a Macaca bater pela esquerda no campo defensivo. O Danilo Barcelos que volta para Novo Horizonte, afinal de contas, né, CH? Ele estava jogando exatamente do Novo Horizontino. Veio para a Ponte e está em campo neste momento defendendo as cores da Macaca. Até para provar o seu valor, né? O fato é que ele teve pouca oportunidade no ano passado. E esse ano ele começa como titular. É um jogador já experiente. Vamos ver como é que é a saúde do jogador para o desempenho dentro do Campeonato Paulista. É só o comecinho do jogo, é o comecinho da temporada 2025 para Ponte Preta, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos no FM 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai lá, deixe o seu like, ainda não é inscrito, então se inscreva no canal. Serginho atento, recupera para Macaca, meteu para Pedro Vilhena, caiu, reclama de falta, chegou gigantão. Rafael Donato e a árbitra está pegando a falta. Falta só lateral, ela marcou apenas lateral, a última tocada da bola foi o Rafael Donato. Parecia um prédio de 40 andares em relação a um jogador baixinho que é o Pedro Vilhena, mas ela pegou a falta. Um certo delay, mas ela apontou a falta, é falta para a Macaca bater no comecinho do jogo. Vai viajar, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Zagueiros da Ponte vão para a área, Arthur, Danilo Barcelos por ali também, além de Emerson, que é bom na bola aérea. A Ponte tem falta para fazer a cobrança. Fica na entrada da grande área o Simon. A partir do momento que a falta vai ser cobrada, ele vai entrar. É falta perigosa para Macaca, 4 minutos, primeiro tempo. Vem para a cobrança Danilo Barcelos, pé canhoto, levantou para a boca do gol para Emerson. Ele tentou de cabeça, tirou defesa. Rebote, volta para Macaca. Dominou Jean Dias, pé direito, colocou na área, nas mãos do goleiro Jordi. Sem trabalho algum para fazer a defesa, foi praticamente um recuo do Jean Dias para o Jordi. E uma curiosidade, os dois goleiros que foram revelados pelo Vasco, ou pelo menos passaram pelo Vasco, o Jordi, goleiro do Novo Horizontino, e o Diogo Silva, hoje fazendo a sua estreia com a camisa da Macaca, também passou pelo Vasco. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, são 2 em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo pegado neste início, são 3 jogadores caídos nesse momento. 2 jogadores da Macaca, 1 do Novo Horizontino, e os seus jogadores se cercam a árbitra. E ela sai daquele bolinho. O jogo tá pegado, CH. Afinal de contas, como o gramado tá molhado, consequentemente as divididas elas ficam mais fortes. Ah, sem dúvida, a história de dividir sem freio, né? O gramado encharcado, você foi muito preciso. É jogador caído para tudo que é lugar. Mas eu acho que a árbitra, ela tá, por enquanto, ela tá tranquila, né? É que o jogo é nervoso, o pessoal acaba não respeitando muito, mas para mim houve carga aí para cima do jogador da Ponte. A gente falou sobre o time da Ponte, Gleger, apenas o Emerson, né, que é remanescente, pelo menos do time que está em campo. Veja só o Novo Horizontino, apenas o Patrick Bray e o Luiz Oyama, que são novidades. Os demais 9 jogadores, os mesmos da temporada passada. Veja só o entrosamento do time do Novo Horizonte. Exatamente. Isso faz muita diferença, principalmente nesse início de competição, né? Até a Ponte buscar esse entrosamento que já tem no Novo Horizontino, tem que ser na raça, tem que ser na garra, tem que ser na correria. Então, por isso que eu estava dizendo, a parte física vai pesar muito no jogo de hoje, principalmente com o campo molhado.
Para você ligado no futebol da Bandeirantes, comecinho do jogo, chegamos a 6 minutos, placar de 0-0, a estreia da Macaca no Paulistão Sicredi 2025. Olha aqui atrás para César Martins, ele empurra para Rafael Donato, tentou por dentro, passe para Vagninho, mais uma falta, tô dizendo jogo pegado. Árbitra tá deixando o pau comer. Marcou a falta, mais uma falta, o Danilo Barcelos está apontando ali para o Bandeira, está dizendo que ele viu que não houve a falta foi marcada bem na risca no meio campo. Ela que ostenta o escudo da FIFA, a Daiane Muniz. Árbitra que hoje está comandando a estreia da Macaca diante do Novo Horizontino. Bola com Pablo Diego. Ele trabalha a bola do campo defensivo com Patrick. Patrick por dentro para Luiz Oyama. Vacilou, dançou, perdeu a bola. Pedro Vilhena recupera para Macaca. Vez do Márcio na ponta para Serginho. Acabou errando. Tocou nas costas do Danilo Barcelos, que passava lá pela canhota. Facilita o corte do setor defensivo do time do Novo Horizontino. Bola recuada para o goleiro Jordi. Levanta a bola para o grande ataque. Rebate a zaga da Macaca. Ela cai por dentro. Briga Emerson. Chega Simon. Toca na bola. Devolve para o campo de ataque. Rebate Rafael Donato. Simon de cabeça. Abre pela direita para Maguinho. Maguinho recolheu. Dominou para a ponte. Soltou na ponta para Gia Dias. Ele recolheu, dominou, tem a marcação, pressão do Patrick Bray. Com o pé direito, volta para Maguinho. Maguinho empurra para Simon. Simon tem Emerson pedindo, fazem inversão lá do outro lado. Na quarta zaga, quem domina é Danilo Barcelos. Volta a bola por dentro para Emerson. Emerson recobra o goleiro Diogo Silva dentro da grande área. Com o pé direito na tranquilidade, ele abre na ponta para Maguinho. Já sai pela primeira vez do banco de reservas o Alberto Valentim. Também hoje faz a sua estreia. Começando a era Alberto Valentim do comando técnico da Macaca. Passe errado no time da Ponte. Com isso, recupera o time do Novo Horizontino. César Martins abre pela direita para Igor Formiga. Recolheu, dominou para Vagninho. Ele recolheu, dominou, tentou a devolução na ponta para Igor Formiga. Chega primeiro o Arthur na lateral esquerda. Tocou na bola, a bola saiu. Foi o último a tocar na bola. Ele saiu, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo. É escanteio para o Novo Horizontino bater, CH. Escanteio, um jogo muito equilibrado até agora e o Novo Horizontino desce pela primeira vez. Como você disse, tem escanteio a seu favor. Tem escanteio para fazer a cobrança. O time do Novo Horizontino vem bola para a área da Macaca neste comecinho do jogo. Placar de 0-0, 0 para Ponte, 0 para o Novo Horizontino. Tem escanteio para fazer a cobrança. O Tigre do Vale, o Tigre de Novo Horizonte com Igor Formiga. Lá pela ponta direita vai levantar para a boca do gol. Saiu da bola o Patrick Bray. Deixou para Igor Formiga. Pé direito, levantou para Donato na área. Escorou de cabeça, sobrou para Vagninho. Tá na área, ele tentou bater para o gol, não conseguiu. Chegou a dominar, mas não conseguiu finalizar. Vitinho, a bola passa com o Bírico, vai embora. Pela linha de fundo, o primeiro susto que a Macaca sofre no jogo, CH. É verdade, faltou aí um pouco de velocidade e de precisão. O fato é que a Ponte toma a primeira pressão, evidentemente, desse jogo. Foi um bom momento do Novo Horizontino. E, Bola, se você me permite, nesse Campeonato Paulista nós temos, entre outras coisas, uma novidade. Olha a Ponte com Gia Dias, escapou, mas ele fez a falta. Segundo o árbitro, ele fez a falta. Completando o CH, qual é a novidade? Multibol, são 15 bolas no entorno do gramado, para que o Gandula não acabe não entregando a bola para o jogador, e sim nesses cones que estão separados, estão ao longo do gramado, né, em todo o Campeonato Paulista. O sistema funciona, na verdade, com 16 bolas e retira a bola, né, do suporte. Você que vai fazer a cobrança de lateral, o próprio jogador que está em campo pega a bola, tanto no lateral como na cobrança de tiro de meta ou no escanteio. Enfim, tudo isso para dar mais dinamismo ao jogo e ter mais bola rolando. Bolas. Quer dizer, o Gandula vai lá e só coloca a bola no cone. E é o jogador que pega a bola para cobrar o lateral ou cobrar uma falta. Vamos ver se na prática isso funciona. Lá na Premier League está funcionando, em outras competições europeias também. Mas no Brasil, a gente sabe como é que funciona. Aqui tentou o jogador da Ponte, a bola acabou saindo, o Arthur estava na disputa, a árbitra marca lateral para o Novo Horizontino bater. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 10 minutos gravados, primeiro tempo. 10 minutos de Macaca nessa temporada de 2025 em Novo Horizonte. Primeira rodada do Paulistão Sicredi, Novo Horizontino 0, Ponte também 0, Edu. Início lá em Rio Claro, Velo Clube Noroeste 0-0, 19h30 no Brinco, tem Guarani, Botafogo de Ribeirão. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, é o timaço de Carlos Batista em campo. São as emoções do Paulistão. A Ponte, depois de encarar o Novo Horizontino, tem duas partidas em casa contra o Santos, domingo, 8h30.
Jogo que vai marcar a estreia da iluminação, a inauguração oficial da nova iluminação do estádio Moisés Lucarelli. Uma iluminação muito mais moderna. E também na próxima quarta-feira contra a Portuguesa. Olha o Novo Horizontino chegando, o cruzamento para a boca do gol. Afasta, tira lá dentro a zaga da Macaca. Ela voltou para Luiz Oyama. Liberdade, pé direito, vem a bomba. Mandou quase na lateral. Lá do outro lado a bola saiu pela linha de fundo. Ainda bem, né, Luiz Oyama? Ela não saiu pela linha lateral, mas foi uma bomba sem direção. É só tiro de meta para a Macaca. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada. Planos de 200 mega 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Glecker Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Os primeiros 11 minutos de jogo 0-0 e o jogo em Glecker. Você vê que é um jogo estudado, né? As duas equipes estudando muito, né? Eu tô gostando da postura ponte pretana, que defensivamente aparentemente tá ali, mantém uma malha de marcação forte, então é importante isso. O CH disse isso hoje, né? Primeiro você tem que arrumar a parte defensiva, principalmente nesse início. Então, aparentemente o jogo é equilibrado, viu, Bolas? Jogo equilibrado em Novo Horizonte, este Glecker Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. César Martins escora de cabeça para trás, corre atrás da bola, Gia Dias, a bola saiu, a lateral é para Macaca bater no campo ofensivo. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. Vem para a cobrança, Arthur, lá pela lateral esquerda. Tem o Emerson pedindo, encostou também para pedir a bola o Dudu. Ele cobra o arremesso, tentou por dentro, acaba sendo desarmado. O jogador da Macaca já recupera após ter bola ao time do Novo Horizontino. Sai jogando aqui atrás com o Patrick. Patrick tem o Patrick Bray pedindo, soltou curtinho para ele. Recolhe, domina no primeiro terço do campo, aperta Dudu da Macaca, que também estava no Novo Horizontino. Houve a falta no meio do caminho, mas o lance seguiu. Vantagem para o Novo Horizontino com o Marton. Marton meteu para Vagninho, olha para a área, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol. Passou, sobrou para Igor Formiga, tá na área, pé canhoto, bateu para fora! Ela passa com perigo, vai embora pela linha de fundo no chute colocado de Igor Formiga com a canhota. Ele teve tempo de dominar, escolher o canto e mandar para fora. Quase o Novo Horizontino abre o placar, CH. Uma grande conclusão do Igor. Faltou um pouquinho, isso aqui só para abrir o marcador. Ele pegou limpa a bola, consciente, levantou a cabeça e tentou colocar no canto direito do goleirão da Ponte. Para sorte da Macaca, foi para a linha de fundo em tiro de meta. Sicredi, do seguro ao consórcio, no cartão a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A macacada reunida acompanhando o futebol aqui da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pelas ruas e avenidas da cidade, por toda a região. Você que está passando por Campinas, pelas principais rodovias com o rádio ligado. Você está na Rádio Bandeirantes, a marca, a tradição, a credibilidade da RB. Domina aqui atrás do câmbio ofensivo, o time do Novo Horizontino com César Martins. São 3 zagueiros também para o time do Novo Horizonte. Bola enfiada no comando, saiu do gol Diogo Silva. Deu um bico na bola, jogou lá na galera. A chuva deu uma melhorada, mas se segue chovendo em Novo Horizonte. Mesmo assim, o torcedor marcando presença, claro que em um número bem inferior ao que era esperado pelo time do Novo Horizontino, mas consequentemente o torcedor, principalmente o torcedor que fica lá na arquibancada descoberta, marca a presença. Marlon faz abertura para Igor Formiga, tentou devolução por dentro, chega na marcação, tentou recuperar, Léo Oliveira não conseguiu, mas na sequência do lance o Emerson protegeu para que a bola fique de graça para o goleiro Diogo Silva. Tentou a saída rápida, mas aí foi atropelado ou atrapalhado pelo Vagninho. Diogo Silva, experiente, 38 anos, vai lá, conversa com a árbitra dizendo que ele foi impedido de fazer a reposição rápida, sinaliza ok, fazendo que tá tudo certo, mas que é para lá ficar de olho. Foi essa a leitura labial do Diogo Silva. Levanta a bola para o campo de ataque, tentou Gia Dias, chega, tira a defesa, a bola voltou para Serginho, Serginho tentou domínio, opa, chegou o Rafael Donato, meteu a sola para cima do Serginho, o jogo tá parado, a Ponte tem falta para bater, mas a falta foi cobrada rapidamente pelo Emerson, aliás, pelo Dudu. Só que o jogador da Ponte está caído, daí a árbitra pediu para voltar. A Ponte tem falta para fazer a cobrança. E dali, CH, dá para bater pro gol. Chegada dura do Rafael Donato. Ele realmente não alivia, ele chega junto mesmo. Falta marcada e a Ponte tem uma oportunidade de mandar essa bola pro gol. Primeiro tempo continua 0-0, Novo Horizontino e Ponte. Rafael Donato, que neste lance também conhecido como César Martins. Foi ele quem cometeu a falta perigosa para Macaca bater. Quem sabe o primeiro lance
de perigo para o time pontepretano. A Ponte que levou um susto na finalização do Igor Formiga. Tem a oportunidade agora na bola parada, barreira formada. São 4 jogadores. O homem base é o grandalhão gigante Rafael Donato. Tá por ali também o camisa 30, o Vagninho. E a Ponte tem na opção do Emerson, do Danilo Barcelos e também do Serginho na cobrança na falta. 16 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Goleiro Jordi orienta a formação da sua barreira. Gramado molhado, bola pesada, dificuldades para o goleiro se, evidentemente, a bola for em direção ao gol. Emerson, Danilo Barcelos e Serginho. Serginho já saiu. É falta perigosa para Macaca. Danilo Barcelos e Emerson, torcedor da expectativa. Quem sabe o primeiro gol da Macaca neste ano. Na bola parada, a Ponte tem falta para bater, bola rolada, segurada. Danilo Barcelos bateu, a bola desvia, sobrou. Pedro Vilhena tentou no comando. No primeiro lance, no segundo, a bola voltou para Simon. Simon desequilibrado, acabou errando o passe. Luiz Oyama dá o bote na sequência, caiu. A árbitra pega a falta e vai mostrar cartão. Primeiro cartão do jogo para o Dudu. Dudu é amarelado pela árbitra Daiane Muniz. Ela não quer nem conversa. Olha, feio pro Dudu, CH. Ah, olha sim, porque a falta aconteceu, falta marcada, é o primeiro cartão amarelo do jogo para Dudu, jogador da Ponte. E aí, Glecker, cartão merecido ou o Dudu nem tocou no Luiz Oyama? Ah, merecido, né? Merecido. E o Dudu, a gente sabe, ele é no ferro, na ferradura, ele vai em cima mesmo. Então, assim, pra mim, merecido o cartão amarelo. Agora, precisava ter aproveitado um pouco mais essa cobrança, né? Bateu muito baixo ali o Barcelos. Com um pouquinho mais de concentração, porque ele bate bem na bola. Aqui vem para o campo de ataque o time do Novo Horizontino com o Patrick Bray. Tá bem marcado pelo Maguinho. Maguinho dá o combate, tanto é que foi obrigado a recuar o Patrick Bray. Maguinho brigou, lutou, lateral para Ponte. Foi bem na frente do banco de reservas ali do Eduardo Batista, 52 anos, o campineiro Eduardo Batista, filho do Nelsinho Batista, tem 111 jogos no comando técnico do Novo Horizontino, vai para sua terceira temporada. Macaca para ataque aqui, tentou Léo Oliveira, foi para a dividida, a bola incrivelmente não saiu e agora saiu, é tiro de meta não, Bandeira marcou escanteio. Na dividida com 2 seus jogadores, valeu a luta do Léo Oliveira, a Ponte tem escanteio para fazer a cobrança. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tem escanteio a Macaca para fazer a cobrança na área. Léo Oliveira, Arthur, Dudu. É a chance da Ponte na bola parada. Quem sabe o primeiro gol, 18 minutos, primeiro tempo 0-0. 0 para a Ponte, 0 para o Novo Horizontino. Comecinho da temporada 2025 para o futebol de Campinas. Tem Serginho para a bola, ele que estava atuando lá pela esquerda. Agora aqui na direita para fazer a cobrança. Escanteio, Serginho. Levantou para a boca do gol, tentou de cabeça o Emerson. Afasta tiro de qualquer maneira a zaga. Na sequência houve uma indecisão, ninguém foi para a bola ficou de graça para o time do Novo Horizontino com o Luiz Oyama, ele dispara para o setor direito, chega bem na marcação, Maguinho, a lateral era para Ponte, só que acho que ela marcou a falta. Tá marcada a falta, o Bandeira não marcou nada e mostra cartão por Maguinho, amarela mais um jogador da Ponte, hein, CH? Isso não é bom, o time da Ponte não perde, pressiona, perde, mata a jogada, isso é perigoso. Nós temos aí nem 20 minutos do primeiro tempo, já 2 jogadores da Ponte amarelados, isso não é bom. Deve estar mostrando do ângulo invertido a disputa do Luiz Oyama com o Maguinho. Maguinho, segundo a árbitra, cometeu a falta, recebe cartão. Em poucos minutos, Maguinho e Dudu ficam pendurados no jogo. Estamos com menos de 20 minutos, primeiro tempo 0-0, com chuva em Novo Horizonte, Jorge Ismael de Biassi. Novo Horizontino, quarto colocado no Paulistão de 2024. Vem para sua 9ª participação no Campeonato Paulista. Lembrando que aquele Novo Horizontino vice-campeão paulista não existe mais. Esse é só o Grêmio Novo Horizontino, fundado em 2010. Olha o cruzamento do baralho, desvio de cabeça do César. A bola sobe e vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta para Macaca bater. Como é que é o nome da árbitra aí mesmo? É Daiane Muniz. É. Tudo bem, né? Você vê que o Maguinho chega ali, dá um carrinho, né? Mas, pô, 10 minutos, já 2 cartões amarelos. Tem um pouquinho mais de cautela para ela saber conduzir o jogo. O campo tá molhado, muito contato físico. Tem que ter um pouco mais de experiência aí, a professora da Baiana. Aqui a bola para o time do Novo Horizontino, Comardo, 20 minutos, primeiro tempo, Patrick Bray errou, Jean Dias fica com a sobra, tem Dudu por dentro, Léo Oliveira também se mexe, ele abre na ponta para Pedro Vilhena, tentou parceiro, comando para Certinho, estica a perna, toca na bola, Patrick Bray, a bola sai. É lateral para Macaca bater pela direita no campo ofensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 20 minutos, primeiro tempo.
No tic-tac do tempo, no embalo dessa emoção, eu confirmo, é o Paulistão Sicredi 2025. É a sua primeira rodada de um total de 12 nesta primeira fase. No Jorjão, Jorge Ismael de Bias em Novo Horizonte. Segue 0 Ponte, 0 Novo Horizonte no Edu Pinheiro. Olha, a Copa São Paulo, primeiro tempo em Barueri, Palmeiras 0, Sport também 0. Paulistão segue lá em Rio Claro, primeiro tempo, Velho Noroeste 0-0. 19h30, Guarani e Botafogo, 21h30, Palmeiras e Portuguesa. Rádio Bandeirantes. Você participa conosco na nossa arquibancada virtual, do nosso chat ao vivo. Alô, João Paulo Formaggio da Garamajo, tá sempre ligado. André Mantovani, a nossa pole position, já com os pompons aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Também através do WhatsApp, que é o 19, código de área 971021493. Serginho meteu no comando, bola para Jean Dias, tá na área, dominou, o goleiro saiu, fez um break por baixo, consegue tocar da bola o goleiro Jordi. Jean Dias fica caído, a árbitra manda seguir. Quase a Ponte abre o placar, os seus jogadores da Ponte pressionam a árbitra. O Maguinho cobrou rapidamente o lateral, mas ela vai rever o lance. Na bola enfiada, bela bola para o Jean Dias, ele saiu na cara do gol, não tinha impedimento não. Do lançamento do Serginho, Jean Dias chegou a dominar, a bola deu uma escapada, mesmo assim ele controlou para tentar driblar o Jordi, mas o Jordi com o pé direito conseguiu tocar na bola, incrível, CH. Incrível, incrível. Eu não sei o Gleger, eu fiquei com dúvida no lance. Eu tenho dúvidas. A árbitra está verificando essa coisa toda, eu tenho dúvida, mas foi um bom momento da Ponte. Mandou cobrar o lateral. Teve um braço ali, não digo um empurrão, mas um encontrão do Jordi nas costas do Jean Dias, é isso? É isso, essa impressão que eu fiquei. E aí, Gleger? Eu também fiquei com essa impressão, mas aí a gente percebe que o Jordi, ele tira a bola, né? Ele faz aí esse movimento que você disse com o pé, vai e consegue tirar a bola e aí o atacante Ponte Pretano joga o corpo. Eu achei que foi por cima, né? Talvez fosse por cima então, na hora empurrão. que ele tenta levantar, né? Não sei, também fiquei na dúvida. 22,5, primeiro tempo 0-0. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Vem a Macaco no toque de bola, bola na ponta. Para Maguinho, Maguinho enfiou para Jean Dias. Ele tentou o domínio, dominou, marcação dupla. Voltou, pô, a bola para Maguinho, olha para a área, prepara o cruzamento. Calculou, executou, para boca do gol. Chega Luiz Oyama para afastar. Volta no combate para Simon, de cabeça, jogou no vazio. Vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Gleger, passamos da metade deste primeiro tempo, 0-0 e o jogo em Novo Horizonte. Quem é que tá melhor, hein, Gleger? Pra mim, então, o jogo continua equilibrado, tá? Você vê que a Ponte criou aí agora uma oportunidade, o Novo Horizontino também teve oportunidade ali. O jogo é muito truncado ali no meio de campo, né? Muita disputa de bola, né? Os jogadores estão chegando firme, o campo tá molhado, encharcado, é sempre choque pra lá e choque pra cá, mas... Respondendo a sua pergunta, para mim o jogo continua equilibrado. Não dá para dizer que ninguém tá melhor que o outro, não. E agora uma chegada dura para cima do Dudu e pinta o primeiro cartão amarelo para jogador do Novo Horizontino. Foi o 30. Quem é o 30 do Novo Horizontino, hein, CH? O 30 é mais conhecido como Vagninho, que já passou pelo futebol de Campinas. Cartão amarelo, portanto, por Vagninho, terceiro do jogo. A galera curtindo o futebol da Bandeirantes. Alô, Mauro Soares. O narrador Fabrício Cruz tá ligado. Quem mais? Tá por aqui o Biano tá por aqui. Carlos Lemos Matozinho. Alô, Matozinho, torcendo para a Macaca. Tá o Bezerra, Luísa Saez. Tá por aqui o Pablo Camilo, José Carlos Pereira. Guanabara Foods. Opa, aí é Merchan. Valeu, rapaziada. Um grande e forte abraço a todos. E não esqueça, deixe o seu like. Olha, quase chegando a 1000 aparelhos conectados. Vamos bater esta meta ainda no primeiro tempo. Quase 1000 aparelhos conectados. Vem embora por campo de ataque, a Macaca. Serginho tocou nas costas do Arthur. Reclama um toque do braço. O árbitro manda seguir. Luiz Oyama fica com a sobra no círculo central. Empurra para dentro para Mardon. Desce o Novo Horizontino. É o bonde no Tigrão. Pé direito na bola. Tentou o passe. Chega Danilo Barcelos. Tira de qualquer maneira. Ela cai no peito do Rafael Donato. Estica o peito com o peito molhado. Afinal de contas, está chovendo com a camisa molhada. Vem para o campo de ataque. O time do Novo Horizontino de novo. Tentativa de passe na ponta para Vitinho. Falta. O Bandeira pegou a falta, chegou forte o Danilo Barcelos, acabou derrubando camisa 27 do Novo Horizontino. Tem mais uma falta, o Tigre para bater, CH. É uma falta e nesse gramado não dá para duvidar efetivamente de nada. Então vamos aguardar o que vai acontecer. Por enquanto, Novo Horizontino e Ponte 0-0. Olha, vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Tá reclamando o Alberto Valentim agora com o quarto árbitro, se referindo ao lance anterior.
no qual o Bandeira marcou a falta, a árbitra confirmou, na verdade ele apontou, a árbitra quem manda confirmou a falta e consequentemente está caído por ali o jogador do Novo Horizontino, parece ser séria a contusão, tanto é que o Diogo Silva, goleiro da Ponte, saiu, foi lá na ponta direita, tentando consolar o Vitinho. Foi uma chegada ali no carrinho do Danilo Barcelos, achei que ele tocou na bola, se bem que a árbitra pegou a falta, mas foi uma situação de jogo. Não houve maldade por parte do Danilo Barcelos, ele chegou forte e cometeu a falta, a bola foi para a lateral inclusive, mas fica sentindo o Vitinho, mas não, inclusive não vai dar mais para ele não. Tem um jogador no aquecimento, aquele aquecimento vapt-vupt, porque não tem muito tempo. Vai ter que trocar o Eduardo Batista neste momento. Tá preparado ali o jogador, já já o CH informa quem é que vai entrar, mas quem vai sair é o Vitinho. Camisa 27, Vitinho, vai ser obrigado a mexer o técnico Eduardo Batista. Parece estar chorando o Vitinho, problema no pé, na perna direita do Vitinho. A chegada ali do Danilo Barcelos. Está sendo retirado com a maca móvel. Jogador do time do Novo Horizontino, os jogadores estão por ali, a árbitra está de olho. Lembrando que ela marcou a falta e aplicou, não aplicou não, só marcou a falta, não deu o cartão para o Danilo Barcelos. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ô Gleger, me diz aí, no olhar técnico da Bandeirantes, quem é que está fazendo essa função de zagueiro do time da Ponte? No momento que a gente está revendo o lance, me parece que o joelho do Danilo Barcelos atinge a parte de trás do joelho do Vitinho. E de fato parece ser uma contusão séria, tanto é que ele está sendo retirado nesse momento pela maca móvel, não consegue colocar o pé no chão. Tomara que o não, Vitinho, né? Jogador do Novo Horizontino, né, Gleger? Tomara que não, né? Jogador do time adversário, tudo, mas a gente torce pela integridade física do atleta. Às vezes quando pega ali, mas pela atitude dele, né? Você vê que ele tá com muita dor. Nossa, a gente preocupa demais o joelho, campo molhado, né? E aí você precisa colocar uma tarraxa, a tarraxa trava da chuteira um pouco maior para que você não escorregue. E aí se prende no chão, acaba complicando. Então, vários detalhes, né? Mas a gente torce para que não tenha acontecido nada. Tá sentindo muita dor o Vitinho. Então, Deus ajude que não seja nada aí que ele possa seguir aí no Campeonato Paulista sem nenhuma intervenção cirúrgica, principalmente. Agora, qual que foi a sua pergunta mesmo? Eu iria perguntar exatamente, não cheguei a fazer, mas vou fazer agora. Quem é que está fazendo essa função da Ponte na defesa, na lateral esquerda? Porque toda hora há uma troca ali, às vezes o Emerson, às vezes o Arthur, Danilo Barcelos também aparece. Quem é que está fazendo a função? Eles estão fazendo, né, tá alternando ali, o Emerson em alguns momentos entra, mas quando o Emerson vem ali, né, ele vem para um fechamento de 3 homens de zaga, de linha de zaga, para que o Barcelos marque um pouco mais à frente, para que ele não tenha que vir aqui no fechamento da primeira linha. E aí o Arthur automaticamente pende um pouco para o lado esquerdo, né, para fazer essa diagonal. Então eu gosto da movimentação, acho interessante, até pelo tempo curto que teve de treinamento da Ponte, né? Mas, enfim, até o momento a Ponte defensivamente, até com o Diogo Silva praticamente está só assistindo o jogo, né, Bola? E quem entrou no Novo Horizontino, um jogador que até pouco tempo estava jogando em Campinas, né, CH? Número 20, Ayrton Moisés, é a novidade do time de Eduardo Batista. Ayrton, ex-Guarani, acabou sendo negociado com o Novo Horizontino, ele que pertencia ao Atlético Goianiense, portanto entra no time do Novo Horizontino. A Numa das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. É o futebol da Rádio Bandeirantes, quase 30 minutos, primeiro tempo 0-0. Há pouco o quinto sinal confirmou. E eu trago para você, 19 horas no horário oficial de Brasília. Já 7h30 tem o Guarani. A bola rola 7h30 da noite no Brinco. Roger Williams vai acompanhar. Aqui falhou Rafael Donato, mas o Jean Dias ficou um pouquinho distante no lance. E aí conseguiu fazer o corte o Patrick. Colocando a bola para fora, tem lateral para bater a macaca no campo ofensivo. Bora, macaquinha. Quem sabe para estrear com o pé direito neste Paulistão Sicredi 2025. 30 minutos, primeiro tempo 0-0. Tem lateral para bater a ponte com o Maguinho pelo setor direito. Ele cobra para Emerson, devolve para Maguinho. Maguinho de novo para Emerson. Dominou, limpou, girou, caiu. Falta para cima dele. Emerson foi levantado pelo quarto zagueiro Patrick. É falta praticamente no pico da Grangeira. Setor direito é para Macaca. CH. É a mais próxima falta até agora no jogo. Tomara que a Ponte esteja com o pé calibrado.
Falta perigosa, a Ponte tem chance de fazer o seu primeiro gol. É falta perigosa para a Ponte para bater. O Danilo Barcelos, inclusive, atravessou o campo. Já pegou a bola ali. A falta foi em cima do jogador da Ponte. Falta cometida em cima de Dudu. Eu disse Emerson, mas foi Dudu. O Emerson está com a 18, o Dudu está com a 8. Girou bonito e sofreu a falta. Falta perigosa para a Ponte bater. Quase 31 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. A macacada reunida. Acompanhando o futebol da Bandeirantes. Pode pintar um cruzamento, um chute direto pro gol. É a chance da macaca na bola parada. Serginho e Danilo Barcelos. Danilo Barcelos deve ser ele o cobrador. Pé canhoto, facilita para quem bate com o pé esquerdo para bater direto pro gol. Ou pro Serginho para cruzar com o pé direito. É falta, expectativa em Novo Horizonte. É pra macaca. Partiu pra bola. Serginho ameaçou, refugou. Quem bate é Danilo. Refugou, deixou pra Serginho, levantou. Pra Arthur na área. Tira Jordi lá dentro, dá um pico na. Tira de qualquer maneira a zaga. Depois do toque do Jordi, a sobra da bola pra Pedro Vilhena. Recolheu, dominou o garoto. Chegou na marcação, mas não fez a falta o Pablo Diego, a árbitra manda seguir, saída rápida do time do Novo Horizontino, Chica bem por baixo, no carrinho para recuperar Danilo Barcelos, já devolve na ponta para Pedro Vilhena, recolheu, dominou, girou, curtinho na ponta, tentativa de finta do Dudu, acaba sendo desarmado, a bola acabou saindo, lateral para Macaca bater. O lance anterior na cobrança de falta do Serginho, o Jordi deu um tapa na bola, praticamente tirou a bola da cabeça do Arthur, que fatalmente na segunda trave faria o primeiro gol do jogo. Tem mais Ponte, a Ponte todinha no campo de ataque. Simon para Serginho, caindo pela direita. Serginho empurra por dentro para Léo Oliveira. Léo Oliveira chamou, acionou. Dudu com a canhota tentou a ultrapassagem do Arthur, tira a defesa, para voltou para Léo Oliveira. Dominou, botou na frente, já tem a marcação do Igor Formiga. Soltou curtinho na ponta para Arthur, levou para a linha de fundo, mas a bandeira, o Bandeira marcou uma irregularidade. Marcado impedimento, o jogo está parado, é posse de bola para o Novo Horizontino CH. Fiquei com essa impressão também, de impedimento, mas essa saída do gol aí do Jordi, eu cansei de assistir Gleger Zorzin, só que ele não espalmava nessa saída de gol para o meio da área, ele sempre dava um soco na cara da bola e a bola ia muito longe, mas foi bem o Jordi nessa. É, foi bem realmente. Gostou, CH viu muito, hein? Gostou dessa moral aí, Gleger? CH, e sabe o que eu me lembro, cara? Eu virava, porque virava pra trás assim, quanto tem de jogo aí, CH? Você fala, joga aí, vai, joga aí, não enche meu saco. Mas mesmo com chuva tinha essa resenha aí? Ah, você acha que não? Com chuva tinha mais ainda, porque, pô, chovendo pra uma barbaridade, o campo liso, a bola lisa. Você não via a hora de acabar o jogo. Aqui a Ponte acaba perdendo a bola na entrada da grande área, recupera o time do Novo Horizontino, chega bem lá atrás o Emerson para fazer o corte. Pedro Vilhena com a sobra, tentou para Dudu, Dudu tentou o lançamento, a bola bateu no Pedro Vilhena. Explodiu no jogador da Macaca. Fica limpa para Igor Formiga, que solta o jogo para Mardon. Mardon para Igor Formiga. A Ponte bastante compacta, dificulta a ação ofensiva rápida do Novo Horizontino, que trabalha a bola, agora a bola por dentro. Luiz Oyama tentou a dividida. Pablo Diego perdeu a bola, ficou caído o jogador da Ponte. A árbitra manda seguir. Vantagem para o time Ponte Bretano. Chegou Dudu. Não sei se foi o Dudu ou foi o Léo Oliveira. Se for o Dudu, deixa eu ver, o 8 já tem cartão. O Dudu vai ser expulso. O Dudu chegou no carrinho forte, está expulso o Dudu. Aliás, de forma, eu confesso que não entendi, né? Ali no meio campo ele tentou chegar no carrinho forte para cima do Luiz Oyama e atingiu o Luiz Oyama. O time da Ponte está reclamando que no início do lance, que originou a expulsão do Dudu, houve uma falta em cima do zagueiro da Ponte. E aí, CH? Que carrinho foi esse do Dudu, cara? Desnecessário, não estava nem perto do gol, estava no meio campo, foi excesso de força, a arbitragem está certa, tem que expulsar o jogador, excesso de força, qual é a necessidade? Tudo bem que a Ponte está numa pegada forte, mas o Dudu efetivamente, para mim pelo menos, passou do ponto, cartão vermelho também na minha opinião, absolutamente correto. E aí, Gleger, para você, ele pediu para ser expulso, não pediu não, Gleger? O Boris, carrinho desnecessário, né, cara? Não tem o que discutir, cara. Já tinha amarelo, é vermelho, não tem o que discutir. Totalmente desnecessário, né? Prejudica o time da Ponte, porque aparentemente a Ponte vinha fazendo um bom jogo. O time da Ponte segue reclamando que, repito, no início houve uma falta em cima do jogador da Ponte. Eu não consegui ver ali quem foi. Tem um jogador caído da Ponte que está sendo atendido nesse momento. Daí o lance prosseguiu e o Dudu, inexplicavelmente, deu um carrinho para cima do Luiz Oyama, já com o cartão, já pendurado no jogo, já com o amarelo. E aí a árbitra não teve dúvidas e expulsou o Dudu. Mas é isso que os jogadores da Ponte seguem argumentando com ela, principalmente o Simon, Danilo Barcelos, os mais experientes.
jogadores em relação a esse jogador da Ponte que está caído. Deixa eu ver aqui, é o Emerson que está por ali. O Emerson está com a 18. Acredito que seja o Emerson realmente que está ali sentado ainda sendo atendido pelo departamento médico da Ponte. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 MB 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. E aí, Gleger? Você mexeria no time, já que a Ponte perdeu um jogador, ou espera pelo menos no intervalo e era de fato o Emerson que estava caído, viu, Gleger? Ah, tem que esperar, né? Tem que esperar o intervalo para ver, dar uma ajustada ali. Ele consegue fechar ali o fechamento de linha, né? Puxa ali para 2 linhas de 4 para tentar neutralizar esses jogadas de meio de campo. Mas, cara, que infantilidade do Dudu, né? Um jogador experiente, cara. Tomar um cartão desse aí é inadmissível. Com menos de 35, né? Ele foi expulso com 33, 34, tá saindo agora. E não só isso, prejudica a Ponte no jogo de hoje, fica fora do próximo jogo contra o Santos no estádio Moisés Lucarelli no próximo domingo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36,5, primeiro tempo. Paulistão Sicredi 2025, é só a primeira rodada do Jorge Ismael de Bias, eu confirmo, Ponte 0, Novo Horizontino também 0. Dudu acabou de ser expulso, a Ponte com 10 no jogo, Edu. Olha, a Copa São Paulo, primeiro tempo em Barueri, continua Palmeiras 0, Sport 0, 19h15. Nós teremos daqui a pouco Santo André, em Santo André, Corinthians e Vila Nova de Goiás. 21h30 em Mogi das Cruzes, Zumbi de Alagoas e Bragantino. E continua Velo Clube 0, Noroeste também 0. 19h30 no Brinco, Guarani, Botafogo. 21h35, Allianz Parque, Palmeiras e Portuguesa. Rádio Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você, então vamos juntos. Fala pro time do Novo Horizontino com Ayrton, ele sai da ponta, vem para meia, deixou para Igor Formiga, segurou, prendeu, rolou para Rafael Donato, agora a Ponte toda lá atrás. É o Novo Horizontino quem toma a iniciativa, bola para César, César com Patrick Bray, ele sai da ponta, vem para meia, esse jogador do Botafogo de Ribeirão, a abertura com Patrick, vai daí Patrick, vem a bomba, a bola foi desviada, o Diogo Silva se esticou todo, mas não conseguiu evitar a saída da bola. No chute do César Martins, é escanteio para o Novo Horizontino. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. 38, vamos para a reta final deste primeiro tempo em Novo Horizonte, a Ponte com 10. Há pouco Dudu, que fazia a sua estreia, foi expulso. Já tinha cartão, carrinho para cima do Luiz Oyama, foi expulso, recebeu o segundo cartão amarelo. Patrick Bray na direita, vem para a cobrança, cobrou mal na primeira trave, tira Pedro Vilhena. Sobra da bola para Serginho, foi para dividir, acabou caindo o jogador do Novo Horizontino, o árbitro manda seguir. Volta para Igor Formiga, cortou, limpou, fintou, cruzou a meia altura, tira de novo Pedro Vilhena. Rebote para Serginho, Serginho sai driblando, foi seguro, agarrado para o jogador do Novo Horizontino. E vai receber cartão? Não, vai. Pablo Diego recebe cartão, é isso, né, CH? Confirmado o cartão amarelo para o Pablo Diego e a chuva aperta, hein? A chuva cada vez mais forte em Novo Horizonte. Quarto cartão do jogo, foram 2 para jogadores da Ponte, 2 para jogadores do Novo Horizontino, além, é claro, do vermelho para o Dudu. A árbitra trabalhando bastante, a Daiane Muniz, a árbitra FIFA, que apitou a estreia da Macaca na Copinha, quando na ocasião a Ponte venceu o Cuiabá pelo placar de 1-0. Vem Luiz Oyama, faz boa finta para cima de Léo Oliveira, carrega a bola, empurra na ponta com Pablo Diego, olha pro fundo, prepara o cruzamento, dominou, puxou pro meio direito, na canhota ele cruza pra boca do gol, Léo Oliveira tentou o domínio, rasga de qualquer maneira, Maguinho afasta o perigo da boca do gol, a Ponte só se defende nesse momento. Emerson veio para a dividida, quem toca na bola por último é o jogador do Novo Horizontino, Patrick, a bola saiu, lateral, é pra Macaca bater pela direita no campo ofensivo. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa, interage conosco, não esqueça, deixe o seu like. Pedro Vilhena foi desarmado por Rafael Donato, fica no chão, atacante ou meia da Macaca, recupera o Novo Horizontino, a posse de bola para Luiz Oyama, empurra na direita com César Martins, soltou curtinho para Igor Formiga, olha para a área para cruzar, atenção, calculou, executou, levantou para a boca do gol, tira, sai mão de qualquer maneira, a bola perigosa, ela fica viva dentro da grande área, Wagninho vai brigar, Danilo Barcelos tentou tirar, quem tira é Arthur, vai atrás da bola, tenta evitar o escanteio, mas não consegue. A bola vai embora na proteção do Ayrton, mais um escanteio, agora é pressão do Novo Horizontino, CH.
Pressão. Agora virou ataque contra a defesa, né? Com esse gramado encharcado e com um homem a menos, a Ponte tenta se segurar. Bola. Antes da cobrança do escanteio, está sendo atendido bem na risca do meio-campo. É praticamente na junção da risca do meio-campo com a risca lateral. O Pedro Vilhena, bastante caçado no jogo. Chegada ali com o Rafael Donato, que é grandalhão, um gigante perto do Pedro Vilhena. Probleminha no joelho esquerdo. O médico da Ponte faz aquele movimento no joelho. Tá difícil para voltar. Pedro Vilhena tá ali ainda no gramado, deitado no gramado, camisa número... A Ponte tem a numeração fixa. O Pedro Vilhena é o 17. Segue sendo atendido e a árbitra está de olho. Pisocol, argamastas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Sentindo bastante dor, principalmente ali no quadril, né? Não é tanto no joelho, não é mais no quadril ali o Pedro Vilhena. Como ele foi atendido dentro do campo, tem que sair. A Ponte nesse momento com 9. Tem cobrança de escanteio do Horizontino na reta final do primeiro tempo. Igor Formiga vem para cobrança para a bola. Pé direito, a bola viaja na segunda trave. Tentativa de cabeça, a bola fica viva, não tira a defesa. Furou o atacante, a bola voltou. Vagninho, ele encheu o pé, a bola bateu no meio do caminho e saiu. Quase o Novo Horizontino consegue a finalização que daquele momento, daquela região, seria fatal do Vagninho. É mais um escanteio para o Novo Horizontino que segue na pressão. Os dois laterais vão para a bola, Patrick Bray com a canhota, o Pedro Vilhena mesmo mancando o estádio volta, assim como também o Igor Formiga. Quase 42, momento ruim para Macaca no jogo, segue 0-0. Saiu da bola agora o Formiga, deixou com o Patrick Bray. Pé canhoto na bola, vai levantar para a boca do gol. O árbitro está chamando a atenção do Simon, que está pegando o Rafael Donato. E convenhamos, marcar o Rafael Donato pelo alto é bem difícil. Vem para a cobrança, Patrick Bray na direção do Donato, nas mãos do Diogo Silva, sai bem do gol e faz a defesa. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 42 minutos e meio, já o intervalo na Bandeirantes. Comando de Edu Pinheiro. Maguinho tentou passe em profundidade para a velocidade do Jean Dias. Ele chegou, vai ter que encarar a marcação do César. Recolheu, dominou, balançou, girou para cá, para lá ainda Jean Dias. E Jean Dias entre as pernas do Patrick Bray que apelou. O Patrick Bray não vai seco não, porque o Jean Dias é liso. Vacilou, dançou, apelou, perdeu. Deu um pontapé para cima do Jean Dias. A árbitra pegou a falta na ponta direita. É falta para Macaca. Falta do Patrick Bray, ficou feio para ele, levou na canetinha, hein, CH? Foi um grande lance do atacante da Ponte, agora cabia um cartãozinho amarelo nessa, você não acha não, Boles? Ah, eu acho, e tudo aquilo que o narrador empolgado disse não se configurou. A bola, na verdade, não passou entre as pernas do Patrick Bray, passou do ladinho. Foi uma ilusão de ótica, mas valeu. É falta pro time da Ponte para bater. De qualquer forma, a chegada do Patrick Bray foi forte para cima do Jean Dias. Quem sabe a Macaca na bola parada, placar de 0-0, a Ponte com 10. Dudu foi expulso. Jean Dias também fazendo a sua estreia com a camisa da Macaca. Atacante de 34 anos, vem para a cobrança. Aqui na ponta direita, na área o Emerson, na área o Léo Oliveira, que é grandalhão, além do Simon. Do Arthur, que também é bom na bola aérea. Vem para a cobrança da falta, Macacada na expectativa, capricha que dá. Partiu Jean Dias, levantou para a boca do gol, tira a defesa. Rebote fica para o time da Ponte com Pedro Vilhena. Pico da grande área, setor canhoto. Ele volta, recua no meio campo. A Ponte vai ter a posse de bola com Maguinho. Maguinho não quer nem saber, dá um bico na bola. Fez o lançamento no comando para o Emerson. A defesa do Novo Horizontino chega bem com Patrick Bray de cabeça. Recuando para o goleiro Jordi, que vai sair jogando no campo ofensivo. Kleger, a Ponte mesmo com 10 vai segurando o resultado 0-0 em Novo Horizonte. Então, é aquilo que eu tinha falado, né? Não precisa mexer no time, é só reposicionar. O Alberto tem essa característica, né? De reposicionar o time. E aí tenta neutralizar essas jogadas. O campo molhado dificulta também as ações do Novo Horizontino. E para esse momento, facilita um pouco mais para a Ponte, né? Porque agora, defensivamente, fecha ali, agrupa o time, fecha as linhas, fecha as malhas de marcação, sem dar espaço pro Novo Horizontino. Novo Horizontino para ataque, bola na entrada da grande área. Ayrton dominou, girou, bateu pro gol. Pega! Diogo Silva! No centro do gol, muita gente na frente do goleiro. O Ayrton mandou pro gol. Diogo Silva bem colocado no centro do gol. Pega firme, não dá rebote, CH. Ah, não dá rebote. Firmeza no goleirão da Ponte. Bola difícil, hein?
escorregadia. Eu não sei qual é a nota dessa defesa, mas eu achei uma defesa difícil, Bola. Vem embora pro campo de ataque, a Macaca, boa bola enfiada com Pedro Vilhena, recolheu, dominou, tem o Serginho pedindo, recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa para Jean Dias, levanta a bola marcada por 2, soltou para Pedro Vilhena, para Jean Dias, ele para, prende, segura a marcação, tripla para cima dele, chama a falta, mas a falta não vem. Mesmo desequilibrado, ele volta a bola para Simon recua perigosamente para Emerson, quase a bola parou na poça d'água, dá um bico na bola, tira o Emerson, cai de graça pro time do Novo Horizontino. Então vamos conceituar. Primeiro o conceito e depois a nota da defesa do Diogo Silva. Primeira praticamente defesa do Diogo Silva com a camisa da Macaca, hein, Gleger? É uma defesa difícil, cara. Essa bola aí, aparentemente para quem não conhece, acha que é fácil, né? Foi no meio do gol, tá tudo certo, o campo tá molhado, a bola tá lisa. Mas todo mundo sabe, né? O CH tá voltando agora de férias. Eu fiz um novo curso, né, CH? E eu tô mais criterioso. Ah, é? Eu sei. Entendi. Esse conceito aí, essa nota, 7,48. 7,48. Entendi. Igor Formiga domina pro time do Novo Horizontino. Vamos a 50 minutos. Deixa para César Martins, que levanta no vazio para ninguém. Apenas observa o Diogo Silva, a bola vai embora pela linha de fundo. Aliás, a linha defensiva da Ponte tem Diogo Silva 38, mais experiente em campo, Maguinho 33, Simon 33, Arthur 30 e o Danilo Barcelos com 33 anos. O Desktop, patrocinador oficial de Guarani Ponte Preta em 2025. Planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Chamou, falou, CH. Se o Valentim quiser mexer no time para o segundo tempo, tem à disposição Pedro Rocha, Elvis, Renato Castro, João Gabriel, Lucas Cândido Pacheco, Everton Brito, Nilson Júnior, Bruno Lopes e Danley. Vem para o campo de ataque, a Macaca escorou de cabeça, a bola sobrou para Serginho. Tentou a devolução, foi o Léo Oliveira quem ganhou pelo alto. É difícil ganhar pelo alto dos zagueiros do time do Novo Horizontino, mas ele ganhou a Ponte e arranca um escanteio. Serginho lá na canhota tentou passe por dentro, a bola foi desviada, a Ponte tem escanteio para bater. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. Emerson tá chegando na área, Simon na marca penal, Léo Oliveira também. Vem para a cobrança do escanteio, o time da Ponte com o Serginho, então capricha que dá, autorizada a cobrança, parte para a bola, pé direito, levantou, fechado para a boca do gol, tira a defesa, Pedro Vilhena obrigou, ele contra a marcação de Igor Formiga, Arthur chega por trás, acaba empurrando o jogador do Novo Horizontino e a árbitra pega a falta. Falta marcada para cima, na verdade, de Luiz Oyama, é falta que o Novo Horizontino tem pressa e já cobrou. Sai jogando César Martins, abertura com Patrick tem o Brey, Patrick para o Patrick Brey, ele quem recolhe, domina, já ultrapassa a linha demarcatória, pisando no campo ofensivo, parou, prendeu o olho, pensou, girou por dentro para Marlon, 48. A equipe técnica da Bandeirantes, comandada pelo tio Kleber, já está sinalizando, eu confirmo, 48. Vamos a 50 minutos neste primeiro tempo. Já tem o Bugre no brinco. A partir das 7h30, o Roger Williams vai acompanhar todo o primeiro tempo. E na íntegra para você o segundo tempo da Ponte. Terminando o jogo da Ponte, vamos direto para o brinco. Tem Guarani e Botafogo para você ligado na Bandeirantes. Aqui domina Luiz Oyama, domina mal. Facilita a chegada do Serginho. Serginho tentou retomar, não conseguiu. A bola volta ainda para o time do Novo Horizontino. Rafael Donato é quem domina. Pé direito, levantou a bola no comando. Chega Maguinho para cortar. Tira para a volta com Pedro Vilhena. Deixou bonito. De calcanhar para a passagem de Jean Dias. Contra-ataque armado da Macaca. Serginho devolveu na ponta com Pedro Vilhena. Vem embora, Macaca. Pedro Vilhena dominou. Esperou a passagem por fora do Maguinho, que leva a marcação, para, prende, olha, pensa, observa com a canhota, meteu para Serginho na área, ele bate cruzado sem direção, a bola vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, a Ponte finalizou, não foi no gol, mas finalizou o CH. Importante, a Ponte está sendo muito valente no jogo, uma pena a expulsão do Dudu. A Ponte, como já destacou várias vezes o Gleger, a Ponte está fazendo um jogo de muita aplicação, de muita entrega. É uma pena que está com um homem a menos, não é? Agora, foi um bom ataque da Ponte, sem dúvida, Boris. Novo Horizontino tenta a resposta, cruzamento, Maguinho ajeitou para o meio da área, ninguém do Novo Horizontino rasga, tira de qualquer maneira Emerson. Ela cai com César Martins, um pouco depois da risca no meio campo, gramado molhado, dificuldades a mais para os seus jogadores, pesado o gramado. Igor Formiga partiu para cima da marcação do Arthur, passou pelo Arthur, Chica, bem na cobertura certinho, recuperar para o time da Ponte, falta. Igor Formiga acaba cometendo a falta para cima do Serginho. O jogo está parado, é tudo que a árbitra quer. Afinal de contas, restam poucos segundos para terminar o primeiro tempo, Gleger. Eu só queria, e o Edu Pinheiro aí no intervalo vai trazer esses dados.
Pô, mais um jogo, e eu não sei, deve ser jogos consecutivos. Que a Ponte tem um jogador expulso no primeiro tempo, né? Desde o ano passado, cara. Impressionante isso. Não dá para entender o que está realmente acontecendo, porque já eu acho que é o 4º ou 5º jogo que a Ponte está bem na partida e um jogador é expulso no primeiro tempo. No momento em que apita Daiane Muniz, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo em Novo Horizonte, 0 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte. Dudu foi expulso no primeiro tempo, mas a Ponte, pelo menos neste primeiro tempo, conseguiu segurar o resultado 0-0. A bola parou de rolar com chuva em Novo Horizonte. Meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito obrigado. Uma dúvida, Boris. Esse Emerson, acho que é o Emerson Santos, né? Isso. Aquele Emerson Não, só... é o Emerson só esse, né? Não, mas o Emerson só veio da Inter, foi pro São Bernardo. Como a Ponte só tem um Emerson agora, a assessoria colocou só Emerson na escalação. Não, esse que está em campo é o Emerson que veio da Inter. Esse é o Emerson que veio da Inter? Que a gente carinhosamente o chamava de Emerson só porque a Ponte tinha o Emerson Santos. Tanto é que ele está falando, nesse momento, é o capitão da Ponte, está conversando ali com a Daiane Muniz. Muito bem. 0-0, oi CH, o seu destaque, muitas estreias. Sim, Edu, muitas estreias, muita chuva, a Ponte teve o Dudu expulso no primeiro tempo e, como eu disse, vou repetir, caso o professor Alberto Valentim queira mudar o time, tem no banco a Ponte Pedro Rocha, Elvis, Renato Castro, João Gabriel, Lucas Cândido, Pacheco, lateral direito, Everton Brito, meia, Nilson Júnior, Bruno Lopes e Danley, os 3 atacantes da Ponte no banco, Edu. Olha, 10 novidades. Diogo Silva, goleiro, veio do Paysandu. Maguinho, lateral direito, veio do Atlético de Goiás. Simon, zagueiro, CRB. Arthur, terceira passagem, aqui tá como zagueiro, veio do Água Santa. Danilo Barcelo, terceira passagem, aqui tá como lateral esquerdo. Estava no próprio Novo Horizontino. O Emerson Santos, o único que está jogando. Dudu, esse que foi expulso aí, estava no Novo Horizontino, pertence ao Vitória. Léo Oliveira, número 55, estava em Israel. Serginho Meia estava no Santos. O Pedro Vilhena, o São Paulo emprestou, estava no Sport. E Jean Dias estava no Paysandu. Estreia de Alberto Valentim. Muito bem, terminando o jogo da Ponte, vamos para o Brinco de Ouro, 19h30. Tem Guarani, Botafogo, Branco Preto. Atenção, Brinco de Ouro, atenção, boa noite. Alô, Vladimir Catarino, bunker escalado. Oi, Edu, boa noite pra você, boa noite pro amigo ligado na Bandeirante. Está na pedra, Guarani, Botafogo escalados, Edu. Vamos lá, começando com o Guarani, na voz de Vladimir Catarino. Já em campo, novo Guarani, vem a campo para encarar o Botafogo para começar o Campeonato Paulista. Escalado com Gabriel Mesquita, é o goleiro 1. Ian, lateral direito 2. A dupla de zaga tem 3 para Rafael, que é o Rafael Rodrigues. 4, Márcio Silva. Na esquerda, Emerson, meia dúzia. Camisa 5 para Natan no meio campo. 8, Caio Melo. 10, capitão do time, o experiente e remanescente Anderson Leite. 11, Isaac. No ataque, 7 para Matheus Regis, 9, Eliseu. É o time do técnico Maurício Souza, com Gabriel Mesquita, Ian, Rafael, Márcio Silva, Emerson, Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Isaac, Matheus Regis e Eliseu. No banco, 12 para Fred Conte, 22, Lucas Justen, 13, Pedro Manuel, 14, Titi, 16, Vinícius Cauê, 15, Giva, 18, Matheus Sarará, 17, Luiz Miguel, 20, Rafael Bilu, 21, João Victor e 19 para Renan Bernabé. Vamos ao Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo, orgulho de Ribeirão. Márcio Zanardi manda campo Botafogo com Victor Souza, goleiro 1. 2 para Jefferson. 3, capitão do time, zagueiro Edson. 4, Alisson, meia dúzia, Jean Victor. 5 para Jean Mangabeira. 8 para o ex-Guarani Gabriel Bispo. 10, Silvinho. 7, Toró. 9, Pablo Tomás, outro ex-Guarani. 11, Leandro Maciel. Botafogo de Vitor Silva, Jefferson, Edson, Alisson e Jean Victor. Jean Mangabeira, Gabriel Bispo, Silvinho, Toró, Pablo Tomás e Leandro Maciel. No banco, 12 para João Carlos, 13, Erickson, 14, Alisson Cassiano, 15, Gustavo Bochecha, 16, o Alisson, 17, Alejo Dramicino, 18 para Jonathan Cafu, 19, Alexandre Jesus, 20, Douglas Baggio, 21, Sabite, 22, Gabriel Risso e 24 para João Costa. Ok, no apito.
Lucas Caneto Belotti, 34 anos, é o árbitro. Assistente 1, Rafael Tadeu Alves de Souza. Assistente 2, Giovanni Crescêncio. O árbitro de vídeo é o José Cláudio Rocha Filho. Muito bem, você volta depois da jornada Grande Catarino. Oi, Roger Williams, que vai na Guarani, Botafogo. Um abraço, boa noite, Roger. Um abraço pra você, Edu. Saudações esportivas aí, a Pátria Burgrina. Já já a bola rola aqui no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani, Botafogo. Neste momento, o hino nacional do Brasil sendo respeitado. É boa a presença do público. 23 graus aqui em Campinas. Choveu há 10 minutos. Parou de chover. Campo já secou nesse momento. Guarani com meias e camisas verdes, calções brancos. Botafogo com meias e camisas brancas, calções pretos. Já já tem a estreia do Guarani, que está no grupo B, ao lado de Santos, Bragantino e Portuguesa, Edu. Muito bem, intervalo. Depois o Gregor Josinho comenta, em intervalo. Novo Horizontino 0, Ponte também 0. A Ponte com a menos para variar. Dudu foi expulso aos 33 minutos, agora 19h26. Futebol é com a Bandeirantes. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou.
Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Vai, Gleger, informando apenas na Copa São Paulo, intervalo, Palmeiras 1, Sport 0, olha, Paulistão, intervalo em Rio Claro, olha o Norusca, Velo Clube 0, Noroeste 2, o Pedro Felipe de pênalti marcou o primeiro gol do Paulistão 2025. E esse 0x0 aí, Gleger, 0x0, você tem razão, nos jogos a Ponte sempre apresentando expulsão, Dudu expulso a 33 minutos, e aí, Zorzinho? Então, Edu, eu tava gostando, aliás, estou gostando do primeiro tempo da Ponte. Acho que tem feito um jogo muito sólido, muito aguerrido, de muita garra, determinação, entrega, é isso que a gente esperava do time Ponte Pretano. Agora, é difícil, né, cara? Pô, o jogo duro, complicado, campo pesado, molhado, encharcado, né? Primeiro jogo do ano, e aí você tem um jogador expulso, cara, no primeiro tempo. É lamentável. E olha, os dois lances, tá? O primeiro, é aquele negócio, eu até falei na transmissão, que o Dudu toma um cartão e logo em seguida o Maguinho toma, né? Outro cartão amarelo. E eu disse, olha, a Daiane poderia, pô, primeiro jogo, né, cara? Dá uma... né, um pouco mais dar uma relevada, né? Ah, não, viu? Vai controlando o jogo, dá um cartão aqui, outro ali, vai seguir. Ou, por exemplo, do Maguinho. É um cartão que tem que dar, não tem jeito. Agora, o primeiro cartão que o Dudu toma o amarelo, no lance com o Luiz Oyama, ela poderia ter relevado, tá? Mas era um lance para cartão amarelo, mas dava para, viu, fazer vista grossa ali, segue o jogo, vamos, né? Mas não, ela deu o cartão, e aí quando vem o carrinho do Dudu, aí não tem como, cara. Aí é amarelo e ele já tem vermelho, então, lamentavelmente, a Ponte com um a menos. Mesmo assim, o Alberto deve ter dado um comando ali, a Ponte se organizou, se reposicionou com um jogador a menos, e a gente percebe que, pô, por exemplo, o Diogo Silva, o goleiro da Ponte, praticamente que não fez nenhuma defesa, né? Teve um lance ou outro ali, esporádico, mas nada que evoluísse. Claro que o Novo Horizontino vai ficar muito mais tempo com a bola agora, claro que o Novo Horizontino vai adiantar as suas linhas, tentar marcar uma pressão, tentar chegar um pouco mais, porque está com um a mais. Porém, eu gostei da organização da Ponte com um a menos. Se você me perguntar, Edu, você voltaria com alguma substituição para o segundo tempo? Não voltaria, porque terminou bem o primeiro tempo. Inclusive, o CH disse aí, inclusive criando oportunidades mesmo com um jogador a menos, chegando, trazendo perigo ao Jordi, o goleiro do Novo Horizontino. Então, vamos ver o que preparou o Alberto para o segundo tempo. Vou repetir, claro que tem a questão física, claro que ele pode tentar aí uma mudança ou outra de estratégia, mas eu, Edu, vou repetir, não faria nenhuma substituição e tomara que a Ponte volte organizada para o segundo tempo para tentar segurar pelo menos o empate. O Edu, pois não? Só para esclarecer a situação, a gente disse aqui no final do primeiro tempo, o Emerson que está em campo é o Emerson Só ou o Emerson Santos. Ocorre que os dois têm o mesmo sobrenome. O Emerson que estava na Ponte era chamado de Emerson Santos, é o Emerson Gustavo Pinto dos Santos. Foi lá para o São Bernardo. E o Emerson que está em campo é o Emerson Raimundo Santos. Que veio da Inter de Limeira. Isso, que a gente o chamava carinhosamente de Emerson Só. Emerson Só. Então, e continua Emerson Só. Continua a mesma coisa, agora é só ele. Então, só para esclarecer, até alguns amigos colocaram aqui no nosso chat ao vivo, na arquibancada virtual. Não, lembrando que é o Emerson Santos. Então, esse que está em campo pode ser o Emerson Santos, mas quando ele chega na Ponte já existia o Emerson Santos. Né? Só para esclarecer a situação.
Só um minutinho, rapidinho. Roger Williams, situação de momento no Brinco de Ouro. 4 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Volta a chover aqui por enquanto 0-0, Edu. Muito bem, ele vai entrar no giro do placar. Quando terminar o jogo da Ponte, ele assume lá do Brinco. E vai ter alteração já. O CH vai informar. A Ponte joga com 10. De novo, bem lembrado pelo Greg. Não deu tempo de levantar aqui. A Ponte sempre com expulsões e no primeiro tempo. O Dudu. Esse Dudu chegou com enorme expectativa. Veio do Novo Horizontino. Pertence ao Vitória. Ele estava naquela briga, né? O Bolis. Esse Dudu. É uma confusão entre o Dudu e aquele volante que foi Rodrigo do Guarani. Rodrigo Andrade, né? Estavam no Vitória, daí depois de um jogo o Vitória estava mal, foram lá em um bar, enfim, e a torcida do Vitória acabou destruindo o carro deles, enfim, né? E aí ele foi emprestado para o Novo Horizontino, mas não acabou jogando. Então, daqui a pouco o CH informa. Atenção, hein? Atenção, tá 0 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte. O Paulistão começando. E no segundo tempo para o show continuar aqui na Bandeirantes. Vem aí, é ele mesmo. Obrigado, Edu Pinheiro, tudo pronto. A bola vai rolar para o segundo tempo em Novo Horizonte. Segue chovendo em Novo Horizonte, na região de São José do Rio Preto. 0 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte. O Novo Horizontino não mexe, mas a Ponte vem com 3 novidades para a etapa final. O Emerson tá por ali, o capitão, o Maguinho me parece que também tá por ali. E o CH já vai informar, a gente vai auxiliar o nosso repórter / comentarista na transmissão de hoje. O Simon tá por ali também, o Diogo Silva, o goleiro, não foi trocado. Tá entrando o 28 no time da Ponte. O 55, o Léo Oliveira também prossegue. Vamos lá, CH. Então, eu peguei aqui 2 por enquanto. 90, Darley no ataque e o lateral direito, Pacheco, 28. E o 29 também entrou. 29 também entrou? Isso. 29, Everton Brito. Everton Brito. Que o Gleger gosta tanto como meia. Everton Brito. Muito bem. Não muito. Pita, árbitra, bola rolando. Vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. É só o início da temporada 2025 para o futebol de Campinas, agora para valer. Estávamos com a Copinha, agora com o Paulistão Sicredi 2025. Tivemos alterações também do Novo Horizontino, que tenta o ataque e o cruzamento para a boca do gol. Tira a defesa, bola colocada para fora, escanteio para o Novo Horizontino bater. Escanteio para o time do Novo Horizontino bater. O Marlon tentou, Danilo Barcelos tentou colocar a bola para fora e conseguiu. Meteu para fora, escanteio para o Novo Horizontino. Tivemos também a saída do Rafael Donato no time do Novo Horizontino. Já a gente coloca a casa em ordem aqui, porque foram 4 alterações de uma vez só. Atenção, tem escanteio o time do Novo Horizontino para fazer a cobrança. Está em campo também o 2. O Rodrigo Soares, pé direito na bola, levantou para a boca do gol, tira lá dentro a defesa. Na sequência, afasta de cabeça Everton Brito. A sobra da bola volta para o time do Novo Horizontino. Rodrigo Soares devolveu na ponta, boa, a bola metida, vem tentativa de cruzamento, escapou, limpou, fintou, boa jogada, cruzamento lá dentro para a boca do gol. Vagninho escorou de cabeça, a bola vai voltar do outro lado com o Patrick. Patrick recolhe, domina, bico na grande área, parou, prendeu, olhou, pensou, segurou, deixou para César Martins, tem a posse de bola dominada, abriu para Rodrigo Soares pelo setor direito, fez o passe curtinho com Ayrton, tabela para Rodrigo, Rodrigo no comando para Vagninho, Vagninho deixou para Ayrton, tá na área para Vagninho, disparou pro gol, espalma Diogo Silva! Diogo Silva evitou o primeiro gol do jogo no chute cruzado de Marlon. No cantinho, ele pula e dá um tapa na bola, colocando a bola para fora, cedendo mais um escanteio para o Novo Horizontino, que segue na pressão, CH. Só confirmando, então saiu Donato, número 3. Olha o Novo Horizontino de novo, cruzamento lá dentro para a boca do gol, chega Emerson para cortar, foi empurrado, a árbitra mandou seguir o lance, a Ponte não foi beneficiada pela vantagem. Maguinho foi para a dividida, levou a melhor o Luiz Oyama, recolhe, domina para o time do Novo Horizontino no comecinho do segundo tempo, soltou para Ayrton, Ayrton com o pé direito, cruzou para a boca do gol, nas mãos do Diogo Silva. Olha o Bugre. Opa, vamos lá. Isaac pela ponta esquerda, atrás o Guarani, levanta na boca do gol. Edson corta mal, a bola vai entrando, é gol! É gol, é gol, é gol! Gol contra! Gol do Bugre! Avante, avante, meu Bugre! Edson, zagueiro contra!
Na marca de 6 minutos. Na descida pela ponta esquerda, levantamento na grande área. Edson tenta cortar. Ele toca de cabeça, ela mansamente engana o goleiro. Entra na bochecha direita do goleiro Vitor Souza. Pro fundo do gol do Botafogo. Edson contra a marca para o Bugre. Agora no brinco debaixo de chuva. Guarani 1, Botafogo nada. Leandro Boles. O detalhe do gol do Guarani, Vladimir Catarino. Cruzamento feito pela esquerda pelo Isaac. Quem tentou tirar foi o João Victor, mas acabou acertando o seu companheiro Edson. E aí matou qualquer condição de defesa do goleiro Vitor Souza. Edson contra o Guarani, tá na frente 1-0. Bom, o Guarani sai na frente do brinco no comecinho do jogo. Vamos lá então, o CH, agora sim com as alterações. Vamos lá. No Novo Horizontino, o Donato foi embora e o Rodrigo Soares, número 2, é a novidade. Na Ponte entraram Everton Brito, 55, Danley, atacante, 90 e Pacheco, número 28, Bolinhas. Mas quem saiu? Já eu confio. Tá bom. Danley no comando, tentou o passe por dentro. Serginho não tá mais em campo, nem o Jean Dias. Então Serginho e Jean Dias saíram. Maguinho, acho que saiu também, tava com cartão. Não, o né? Maguinho tá uma linha um pouco mais à frente, tá vendo lá na ponta? Tá ali. É verdade. É o Jean Dias, né? Jean Dias e o Serginho acabaram saindo e o Pedro Virena. Pedro Virena também não está mais em campo. Então, Serginho, Pedro Virena e Jean Dias, Pacheco, Everton Brito e Danley. Os três que estão em campo, Everton Brito remanescente, Pacheco e o atacante Danley fazendo as suas respectivas estreias. 0-0. Vem pro campo de ataque o time do Novo Horizontino com Ayrton. Ayrton tentou passe por dentro, a bola bateu no Léo Oliveira, volta para Everton Brito. Dominou, girou bonito para cima na marcação, empurrou para Darney. Ele tem a posse de bola dominada, devolveu para Everton Brito. Tá impedindo o Maguinho. Não adianta nem correr, Maguinho. Eu vi daqui, ó. Estava muito à frente, o Everton Brito mesmo assim tocou, estava impedido. Impedimento facinho para o Bandeira marcar, o impedimento está parado. O impedimento foi marcado, o jogo está parado. Muito, né? E essa manhã não é boa, né, CH? A boa é aquela que você tem na sua cobertura lá em Piracicaba. Uma das coberturas. Vem de novo o time da Ponte com Everton Brito. Ele empurra por dentro para Maguinho. Maguinho levanta a bola para Darney. Passe errado. Chega lá atrás. É Marlon para fazer o corte. O Gleger, o conceito é a defesa do Diogo Silva. Conceito e a nota, Gleger Zorzinho. Foi uma boa defesa, né? Mas o conceito 7,78. Então quer dizer que foi um pouquinho melhor do que aquela que ele fez no primeiro tempo, é isso? Foi um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil, muito bem. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5h40, segundo tempo. Paulistão Sicredi 2025, primeira rodada do Jorge Ismael de Biasi segue. Novo Horizontino 0, Ponte também 0. E no brinco, hein, Roger? 12 minutos, primeiro tempo, chove forte, chove demais. Com gol contra do zagueiro Edson, aos 6. O Guarani vai vencendo o Botafogo por 1-0, Edu. Rio Claro, segundo tempo, hein? Velo Clube 0, Noroeste 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está conosco no YouTube, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, desce o Novo Horizontino com Ayrton na direita, cruzou para Marlon, tira a defesa, olha a sobra da bola, dominou, limpou, Pablo Diego, a bomba, a bola passa com perigo, vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para Macaca bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Agora sim, Gleger, comentando as alterações no time da Ponte, 3 alterações de uma só vez no time da Macaca para esse comecinho do segundo tempo, Zorzinho. Eu acho que mais pelo aspecto físico, eu acredito que seja, né? Porque, como eu disse no intervalo, a Ponte estava bem posicionada ali, né? Segurava o time do Novo Horizontino. Claro que a estratégia do Novo Horizontino agora para o segundo tempo é pressionar um pouco mais, é sair um pouco mais, né? Mas aí tem as alternativas do Alberto Valentim. Até o momento está surtindo efeito. Agora, se você me permite... Sim, claro, está permitido. Concedo esta permissão à Vossa Senhoria. Aos ouvintes aqui, a gente tem aqui tem as imagens internas aqui. Olha o time do Novo Horizonte. Luiz Oyama, se fosse para fazer isso, eu jamais teria borrifado no Gleger Zorzinho. Vamos lá, Gleger. Então nós temos aqui as imagens internas. O que aconteceu com o telhado do Tigrão, hein, cara? Tá feio o telhado ali, hein, cara? Tigrão tá na área? Tá na área e o telhado dele não tá legal, não. Fica dando a letra aí, que daqui a pouquinho o Tigrão vem revitalizado. O meu é telhado.
Vem revitalizado para 2025, daí eu quero ver. Baixei o telhado, vai layout até 2025. Vai até participar daquele concurso lá, viu, Tigrão? Estive lá no Jaça. O Gleger corta lá no cara da Marmitex lá em Hortolândia. Como é que é o nome dele? Zé Piolho. Ô, Gleger, esse ano vai ter um Mundial lá ou não? Os topetes? Isso. Claro que vai, óbvio. Será? Todo ano eles cancelam, eles adiam e nunca é realizado? Não, eu já fiz a minha inscrição, né? Já tá feita, paga inclusive. Só que esse ano vai ser lá em... Como é que chama aquela cidade? Garapava, do lado de Recife. Aqui... Garapava. Aqui no layout novo, o meu o Jaça falou, não, cabelo mais curto, na moda, para rejuvenescer. E óculos é novo, então tá tudo novo aqui. Órgão sexual velho. Entendi. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. É da família Sato para você, para sua mesa. Acesse aromadeservas.com.br. Amanhã tem mais futebol aqui na Rádio Bandeirantes, 18h30. Bola rola em Araraquara, Arena da Fonte Luminosa. Tem Guarani Ferroviária, oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo tá parado, tem um atleta do Novo Horizontino caído. É o Vagninho, uma disputa de bola com o jogador da Ponte. A árbitra em cima do lance marcou que o jogador da Ponte tocou na bola e ficou caído. Talvez naquele migué, viu, CH, esperando o árbitro de vídeo, que hoje é o barbarense Vinícius Furlan, rever o lance. O que você achou aí? Eu achei o que você achou. Obrigado. É tudo na malandragem, entendeu? No traquejo, na experiência, entendeu? Pra mim não houve nada, viu, Bola? Ah, não foi nada. A TV tá mostrando por várias vezes o lance aí, de fato não houve nada pra cima do Vagninho. Mas a pergunta que não quer calar, e Diga. Tuchê, satisfeito com o 15? Ah, satisfeitíssimos, né? Satisfeitíssimo. 15 venceu na estreia, 2-1, Pegorari no gol, tá chegando o Osman. O Osman passou pela Ponte, entre outros jogadores. Acho que esse ano não escapa. Sempre essa expectativa é altíssima no início, mas ela acaba não se concretizando no final. Tomara que seja O diferente. problema é a semifinal, né? E o problema é que nos últimos anos nem a semifinal está acontecendo. Bola para Emerson Santos, domina para o time da Macaco, simplesmente Emerson. Pé direito na bola, tentou a bola esticada aí não. Pega esse passinho aí, Arthur. Ficou difícil, a bola direto para fora, em tiro de meta para Jordi. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Abraçando a nossa equipe técnica com Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro, GR, o rei dos palpites. Tem ainda o Danilo Capucci, tem o Leandro Lopes. Quem mais? Gilberto Súfio, esbaforido. Hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Aliás, quem estava esbaforido hoje era o Gil Kleber. Mas deu tudo certo até aqui, viu, Gil? Novidades, não é fácil não. Bola pro time do Novo Horizontino com Pablo Diego. Ele volta, empurra por dentro, recomeça no campo defensivo com Patrick Brey. Deixou com o Patrick é César Martins. Abre pela direita para Rodrigo Soares. Tem a posse de bola dominada. Lembrando que o Novo Horizontino fez uma alteração no primeiro tempo. Saiu o Vitinho masticado para a entrada do Arthur. Chegada do time do Novo Horizonte, bola na entrada da grande área. Ela fica viva. Mardon tentou, mas bateu fraquinho. Ele bateu, mas bateu fraquinho. Aí o Diogo Silva bem colocado para fazer a defesa. E ele usa bastante a experiência, né, Gleger? Quando a bola chega nas mãos ali do Diogo Silva, ele para, olha, sinaliza, como agora tá levando a bola até a risca da grande área, joga a bola no chão e ganha alguns segundos preciosos, né, Zorzinho? Experiente, né? Experiente o Diogo. Tem que fazer isso mesmo. A Ponte tem que tentar segurar o resultado. Se o Novo Horizontino parte para cima, né? E a Ponte tem que realmente segurar o resultado. Quem sabe não achar aí um contra-ataque, uma bola parada. O Gleger gastou quase 300 mil reais. Ô, louco, o boné. O Gleger gastou quase 300 mil reais. Ô, Boris, ele não aguentou a pressão. Olha lá, colocou o boné, pô. Esse é o boné da empresa, né? É que eu não fiz o penteado ainda, né? Então não vai dar tempo, porque eu já estou acompanhando o jogo do Guarani. Aliás, já estou à sua disposição, viu, Boris? Vou acioná-lo já, viu, Tigrão? O Gleger, 300 mil reais dessa peruca. E olha o tamanho que já tá a testa dele, Boris. Dá uma olhada. Ah, dá pra colocar várias propagandas ali, hein? Ah, é um outdoor. Tem inveja. Olha o tamanho, olha lá, agora ele puxou um pouquinho pra frente. A testa isso dele é inveja. já tá maior do que antes de comprar. O Tigrão foi lá e falou pro cara assim, ó. Na frente você corta, atrás pica. Olha o cruzamento pra boca do gol. Diogo Silva dá um tapa na bola.
Bola que parecia tranquila pro goleiro, mas aí usou a sua experiência, viu que o gramado tá molhado, bola escorregadia, não quis nem saber. Deu um tapinha na bola, cedeu o escanteio pro Novo Horizontino. O Greg foi no cabeleireiro lá fazer escova na peruca e tava escrito assim na plaquinha: corta o cabelo e pinto. Ele saiu num pinote, velho. Olha, não estava valendo nada o lance porque o bandeirinha já marcava uma irregularidade no ataque do Novo Horizontino. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. É o futebol da Rádio Bandeirantes com os times de Campinas em ação nesta primeira rodada do Paulistão Sicredi 2025. Arthur tentou passe, chega César Martins para cortar, a bola sai. É lateral para Macaca bater pela esquerda no campo de ataque. 0-0 em Novo Horizonte, segundo tempo. 1-0 para o Guarani diante do Botafogo no primeiro tempo. Roger Williams acompanha e agora vai ter mexida no time do Novo Horizontino. Antes a sua informação, já o CH pode ser agora porque a bola acabou saindo de novo em mais um lateral, este perto da linha de fundo para Macaca, CH. Não, é porque, na verdade, a Ponte está segurando bem o Novo Horizontino, mas existe na estatística do jogo uma discrepância muito grande, né? O Novo Horizontino já finalizou 15 no gol da Ponte, enquanto a Ponte finalizou 2 para o gol do Novo Horizontino. Mas, por enquanto, a Ponte está segurando. Daqui a pouco eu informo quem está entrando e quem está saindo no Novo Horizontino. Beleza, aqui a Ponte tenta entrada na grande área com o Léo Oliveira. Levantou demais a perna, a árbitra pegou a falta, câmara ofensiva. É falta para o time do Novo Horizontino bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bolis. Pois não, Edu? Desculpa, por favor, por gentileza. As alterações no intervalo na Ponte. Saiu Serginho, entrou Everton Brito. É, isso. Vamos colocar, ó, Serginho, Pedro Vilhena e Jean Dias. Pedro Viana e Jean Dias. Isso. Perfeito. Além do Everton Brito, entraram... Danley e Pacheco. Danley... Isso. E o Pacheco, lateral direito. Exato. No lugar de quem, mais ou menos, assim? Ele Pacheco entrou no lugar do Jean Dias porque o Maguinho está um pouquinho à frente. Olha o Novo Horizontino chegando, cruzamento lá dentro, desvio de cabeça para fora, ela passa a esquerda, vai embora, pirolinho de fundo, é tiro de meta. Vamos colocar assim, ó. Jean Dias pro Pacheco, Everton Brito pro Pedro Vilhena e o Dardei, ou o Everton Brito no lugar do Serginho e o Dardei no lugar do Pedro Vilhena. Pode Informação. ser? Opa, é prioridade na Bandeirantes. Vamos lá, mexe mais uma vez o técnico Eduardo Batista, tá indo embora Patrick Bray. A novidade do Novo Horizontino é Léo Tocantins com a 19. Muito bem, mais uma alteração no jogo no time do Novo Horizontino do Eduardo Batista. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos, segundo tempo. Jorge Ismael de Biasi, a bola rola e você confere comigo na Bandeirantes. Segue 0 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte. Roger. 22, primeiro tempo. Nesse momento, VAR em ação para um possível pênalti para o Botafogo. Mas segue 1 para o Guarani, 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, Edu. Olha, ainda Paulistão, segundo tempo lá em Rio Claro, Velo Clube 0, Noroeste 2 na Copinha. Segundo tempo de Palmeiras 1, Sport 0. E primeiro tempo, gol do Corinthians, em gol do Corinthians. Corinthians 1, Vila Nova de Goiás 0. Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, é o timaço de Carlos Batista. E aqui vem Macaca. Bola enfiada para Maguinho. Maguinho recolheu, dominou, passa Pacheco pela direita. Ele prende, segura, Dardei pediu, pé esquerdo, bateu. Golaço! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Golaço! Gol! Da Ponte! Maguinho pode ser magistral. Maguinho tem a 2 estampada na camisa. Recebeu na entrada da grande área para o setor direito. O Pacheco pediu, levou a marcação. Ele trouxe para a canhota na entrada da grande área. Um chute forte, colocado, que encobriu o Jordi. Entrou no ângulo do goleiro do Novo Horizontino. Maguinho, o primeiro da Ponte em 2025 e foi um golaço. A Ponte sai na frente mesmo com 10 em Novo Horizontino. Então pula, sai do chão e vibra a macacada.
Maguinho, que golaço! Olha lá o povo festejando, olha a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. Maguinho, 16 minutos de bola rolando, o primeiro tempo já foi ao segundo, é o segundo tempo, solta um grito, grita comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado, grita mais forte que merece, foi um golaço. Tá registrado, Maguinho. Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. Jordi não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol não, do golaço do Maguinho é esse, Carlos Henrique, o bate pesado. No contra-ataque, e que consciência do Maguinho, né? Ele recebeu a entrada na grande área com a perna direita e preparou para a perna esquerda. Levantou a cabeça e olha que o Jordi é grandalhão, hein? Uma batida consciente no ângulo direito do goleirão do Novo Horizontino. A Ponte, mesmo com homem a menos, sai na frente. 1-0 Ponte Preta. Que golaço, Gleger Zorzin, para todos que estão ligados, temos quase 1.500 aparelhos conectados no YouTube da Rádio Bandeirantes. Que golaço do Maguinho, a Ponte está na frente. Golaço, e que visão, que leitura do Alberto Valentim, mesmo estando com o cartão amarelo, deixou ele em campo, adiantou um pouco mais para sair ali do confronto no 1 contra 1, adiantou o Maguinho, e que jogada, né, cara? Traz para a perna esquerda, joga lá do outro lado, e que nem disse o CH, cara, fazer gol desse jeito no Jordi não é fácil não, hein? O Jordi tem quase 5 metros de altura, cara, ele é muito alto. Que golaço, e tem que parabenizar realmente a entrega dos jogadores pontepretanos. 1-0, a Ponte está na frente em Novo Horizonte. Desktop, patrocinador oficial de Guarani, Ponte Preta e Guarani em 2025. Planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Mudou. No brinco, Roger Williams, e o lance que o árbitro estava analisando aí. O que deu, hein, Roger? Não deu em nada, só confirmou o escanteio, seguiu o jogo e aqui já mexeu o Guarani, Vladimir. Contusão do Anderson Leite, né? Ele levou uma pancada no começo do jogo com a chegada mais forte do Jean Magabeira. Depois não conseguiu continuar no lance onde o Botafogo reclamou pênalti, ele acabou sentindo novamente. Saiu o Anderson Leite, entrou Giva, 15 Giva no lugar do Anderson Leite. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças, garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Bola pro time do Novo Horizontino com Rodrigo Soares, ele faz direção, a bola cai na ponta, recolheu, dominou, Léo Tocantins, parou, prendeu, olhou, pensou, mesmo com 10, o time da Ponte está vencendo o jogo por 1-0, gol de Maguinho, do meio da rua, Ayrton bate, a bola passa longe do gol, vai embora. Pela linha de fundo, 10 tiros de meta. Valdemir Gomes do Da Palavra Fácil está analisando, 1 pro Guarani, 0 pro Botafogo, e o jogo no brinco, hein, Tigrão? O Guarani é melhor do que o Botafogo, o Guarani muito raçudo, muito veloz, chega a todo momento. É um time vertical, bem dentro daquilo que havia falado o Maurício Souza na sua apresentação. Tendo a bola, vai atacar. Claro que o gol do Guarani foi uma lambança. Um jogador do Botafogo cabeceou a bola em cima do outro. Ela ricocheteou e foi para a rede. Mas isso não tem nada a ver. Se ele cabeceou contra a própria meta, o problema é dele. E o Guarani já criou mais 3 boas oportunidades. Merece a 27 do primeiro tempo. Até agora a vantagem mínima de 1-0 e a torcida está feliz, está fazendo festa com chuva e tudo. É, até aqui os times de Campinas estão vencendo pela primeira rodada do Paulistão Sicredi 2025. Pouco mais de 21, segundo tempo em Novo Horizonte, 1-0 para Macaca, gol de Maguinho. Maguinho que permaneceu em campo, está fazendo, né, Gleger, a função, pelo menos no visual, que era do Gia Dias. Claro que não, no campo ofensivo como o Gia Dias, por ser um jogador de ataque. Mas deu certo essa dobra aí do Pacheco com o Maguinho, tanto é que o Maguinho fez o gol dessa forma. Já o Gleger fala porque o Novo Horizontino tenta o ataque, bola lá na ponta, domina Léo Tocantins, olha pra área, puxa a bola pro meio direito, agora pra canhota, passou pedindo pra receber um outro jogador, é o Mardon, ele traz a bola por dentro, tentava o passe, chega Pacheco pra fazer o corte, tira de qualquer maneira. E aí, Gleger? Exatamente, né? E o Maguinho, ele tem característica de marcação também, então assim, é um jogador que consegue evoluir na parte ofensiva e a hora que a Ponte perde a bola, ele vem na recomposição ali, ajudando na marcação, fortalece demais ali a marcação do lado direito, juntamente com uma dobra ali com o Pacheco. Acertou demais o Alberto nas substituições, eu dizia que estava dando certo, continua dando certo.
A Ponte tenta o passe por dentro, a dividida, saiu lateral para a Ponte no campo ofensivo. A bola estava lá no meio campo, pouco mais inclusive, mais perto da área da Macaca do que propriamente no meio campo. Houve uma dividida, a bola espirrou e saiu quase na linha de fundo. A Ponte tem lateral para bater. Metade do segundo tempo. Isso significa que estamos entrando na parte final do jogo. 1-0 para a Macaca. No momento em que o quinto serão marca 8 da noite no horário oficial de Brasília. E é boa a presença da galera da Macaca. A galera que neste segundo tempo acompanha de perto o ataque da Ponte. A Ponte, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, estaria atacando por gol do portão de entrada do seu estádio. Domina Everton Brito. Faz boa finta, escapou, limpou, fintou ali na entrada da grande área, protegeu, soltou atrás para Léo Oliveira. Léo empurra na ponta para Everton Brito, deixou para Simon. Simon dominou, ajeitou, colocou na área para Darley, tentou de cabeça, foi muito alto o lançamento, a bola acabou saindo. Estava impedido também o atacante Darley. A bola foi embora, é posse de bola para o Novo Horizontino. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, de te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. É o Paulistão Sicredi 2025 para você aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos juntos em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem do Horizontino, Rodrigo Soares. Vai bater pro gol, pé direito. A bomba no meio do caminho. Mete a cabeça na bola, Danilo Barcelos. Tira do outro lado o Pacheco. Dá um bico na bola, afasta. Tirou dali, a bola cai lá do outro lado para o Jordi recomeçar no campo ofensivo para o time de Novo Horizonte. Desktop é a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Sentindo cãibras. O jogador do time da Ponte, o Maquinho, autor do gol. Ali na perna direita, colocou a mão também na posterior. Ele fez um golaço que a gente está revendo agora na TV. Eu vou descrever para você. Ele dominou quando todos aguardavam o chute com o pé direito. Ele puxa a bola para a canhota e bate encobrindo o goleiro Jordi. O caminho da bola é algo espetacular. A bola sobe, desce e entra no ângulo do goleiro do time do Novo Horizontino. Um golaço, a Ponte está na frente. Mas o Novo Horizontino não desistiu do jogo, não. Vem pra cima, tem escanteio pra bater. Quase 25. Lá pela canhota, Léo Tocantins vem pra cobrança do escanteio pro time do Novo Horizontino. Novo Horizontino tem um jogador a mais em relação à Macaca. O Dudu no primeiro tempo foi expulso. Partiu Léo Tocantins, levantou pra boca do gol de cabeça. Tentou Patrick. Afastou a defesa pra volta. Rebote, Rodrigo Soares. Puxa pra canhota, levanta de novo pra boca do gol. Tirou, Darley tirou mal. Olha a sobra da bola pro Novo Horizontino. Bola pra área, tentativa de cabeça pra fora. Pra fora, a bola ficou rondando a área da Macaca. A última tocada da bola foi Patrick. Ela subiu, foi embora pela linha de fundo. Um susto leva o time da Ponte, quase o Novo Horizontino. Empata o jogo, CH. Foram 3 toques de cabeça, todos dentro da grande área da Macaca, até a finalização para fora do Patrick. Ah, sem dúvida, o Arthur e o Simon conversam, dão bronca. O goleirão, o Diogo Silva, também ficou vendido no lance. Se o atleta ali do Novo Horizontino acerta o buraco, seria o gol de empate. Não pode, né, Boles? Ficar fazendo totozinho de cabeça, e foram 3 na grande área da Ponte, tem que encostar no cara. Não pode dar essa liberdade. Ainda bem que foi pra fora, tiro de meta, Ponte na frente, 1-0. E a Ponte mexe. Maguinho, autor do gol, foi embora. Entrou Lucas Cândido no time da Macaca. Isso! Lucas Cândido em campo, portanto, no time da Ponte Preta com a 25. Foi embora o autor do gol, Maguinho. A Ponte está vencendo pelo placar de 1-0. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasservas.com.br. A Ponte volta a campo pelo Campeonato Paulista no próximo domingo, 8h30 da noite, contra o Santos no estádio Moisés Lucarelli. Serão 2 jogos na sequência em casa, contra o Peixe no domingo e na quarta-feira que vem contra a Portuguesa. Bola pro time da Ponte com Everton Brito, ele tenta, briga, luta, entrou bem no jogo, entrou ligado, foi pra dividido no pé de ferro, Arthur brigou também, chega Lucas Cândido, toca na bola espirrada, sobra para Mardon. Mardon no comando para Pablo, Diego foi seguro, é falta pra cima dele. Um pouco depois da risca do meio campo, o jogo tá parado, é falta pro Novo Horizontino bater. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26, agora 27 cravados, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta moção, eu confirmo, é a primeira rodada do Paulistão Sicredi 2025 no Jorjão. Jorge Ismael de Biasi, Ponte 1, gol de Maguinho. Novo Horizontino 0, vem Novo Horizontino, bola na ponta, recolheu, dominou Ayrton, tentou a finta, tentou se livrar da marcação do Arthur, caiu, tentou, insistiu, nada.
É só tiro de meta. O Igor Formiga, que estava envolvido no lance, reclamou, não houve nada. É tiro de meta para Ponte bater. Confirmando em Novo Horizonte, golaço de Maguinho. Ponte 1, Novo Horizontino 0 no Brinco Rajara. 33, primeiro tempo, gol contra de Edson aos 6. Vai vencendo o Guarani. Guarani 1, Botafogo nada, Edu. Paulistão, segundo tempo, hein? Velo Clube 0, Noroeste 2. Na Copinha São Paulo, o Palmeiras vence 1-0 o Sport no segundo tempo. Está terminando o primeiro tempo em Santo André. Corinthians 1, Vila Nova de Goiás 0. É o futebol da Rádio Bandeirantes. Vamos juntos. Segue também a Rádio Bandeirantes lá no Instagram, no @Rádio Bandeirantes Campinas. Já a narração do gol. Aliás, nada supera a emoção e o imediatismo do futebol do rádio. E um gol narrado no rádio é sensacional. Já, no YouTube da Rádio Bandeirantes, o gol do Maguinho. Aliás, o meu amigo Juninho Constantino mandou aqui no @Leandro Boles que está ouvindo a transmissão. Alô, Juninho! Um grande e forte abraço para você. Obrigado pelo carinho, pela audiência aqui no Instagram, no @Leandro Boles com 2 L's e S. Bola para Mardon trabalha agora com o Rodrigo Soares. Ele abre na ponta para Ayrton. Ayrton sai da ponta, vem para o meio, tentou a tabela com o Luiz Oyama, foi desarmado. Recupera o time da Ponte. Domina Lucas Cândido, solta o jogo para Danley. Ele recolheu, dominou, vem o centroavante da Macaca. Fez o passe para Pacheco, bola curta, passe errado. Chegou primeiro Pablo Diego para recuperar. Solta o jogo com Patrick. Patrick por dentro para Léo Tocantins. Ele limpa bem o lance. Vem trazendo o Novo Horizontino para ataque. Quase 29 segundo tempo. 1-0. Macaca na frente, vai estreando com vitória Ponte. Domina ainda o time do Novo Horizontino, claro, não desiste do jogo, tem muito jogo. Bola na ponta, Igor Formiga, soltou para Rodrigo, levantou, Marcão, desvio de cabeça, bola rebate até chegar em Diogo Silva. Segura o goleiro da Macaca. A bola desviou no meio no Ayrton, depois em outro jogador do Novo Horizontino, até chegar nas mãos do Diogo Silva, CH. Firme, né? Apesar da dificuldade, né? O Danilo Barcelos abre os braços, fala muito com a arbitragem, que para mim tá fazendo um trabalho muito legal no jogo. Ela não faz estardalhaço, trabalha direitinho, consciente, calma. Eu tô gostando da arbitragem, mas foi outro bom momento do Novo Horizontino. Novo Horizontino de novo, chute cruzado, a bola foi embora pela linha de fundo do Léo Tocantins. Ele recebeu livre pela canhota, deu um bico na bola, a bola passou. Um bico não, foi um chute colocado, cruzado. A bola acabou passando, foi embora pela linha de fundo. Gleger, e esta alteração que o Alberto Valentim fez, a saída do Maguinho, cansado, há pouco ele inclusive havia puxado a perna, sentindo câimbras e entrou Lucas Cândido. Que eu consegui reparar, principalmente nesse lance, o Gleger, que a Ponte fazia uma dobra ali na marcação, né? Exatamente. E agora o Lucas Cândido está caindo mais pela esquerda, tanto é que esta chance criada pelo Novo Horizontino foi lá na canhota. Exatamente. Caiu aqui mais pro lado esquerdo, né? Mais centralizado. O Maguinho cansou, né, cara? Tava com câimbras, fez um golaço, correu uma barbaridade. E na estreia, né? Veio o peso da pré-temporada. Campo molhado, encharcado, pesado. O desgaste realmente é muito forte. Então, mas aparentemente a Ponte ainda responde bem as substituições. Todas que entraram muito bem no jogo. Vem Novo Horizontino para ataque. Rodrigo Soares, a meia altura, levantou para a boca do gol. Mergulha para afastar o Emerson. A sobra da bola para Everton Brito, fechando realmente aquele setor. Setor ofensivo esquerdo do time do Novo Horizontino, auxiliando o Pacheco. Pacheco levantou no comando para Dardeira. Acaba não dominando. Chega primeiro César Martins do meio campo. Recuou para o goleiro Jordi. Vai viajar. Faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. No tempo corrido, 76. No tempo tradicional, 36 segundo tempo. Aliás, 31 segundo tempo. Domina Luiz Oyama para o time do Novo Horizontino. Devolveu na ponta, devolveu mal para Léo Tocantins. Chega Pacheco atento, deixou para Darden. Darden para Everton Brito. Gira para cima a marcação. Falta. Apelou o César Martins e levantou o Everton Brito. O jogo tá parado. É falta para Macaca cobrar. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31:40, segundo tempo. É a primeira rodada do Paulistão Sicredi 2025 no Jorge Ismael de Biasi. Vai dando o visitante, o time da Ponte, gol de Maguinho no segundo tempo, Ponte 1, Novo Horizontino 0, no Brinco Roger Williams. A chuva não para aqui, Leandro, 38 no primeiro tempo, segue Guarani 1, Botafogo nada, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, o Palmeiras marcou o segundo gol na Copinha, Palmeiras 2, Sport 0, está terminando. Olha a Ponte com o Arthur, levantou pra ninguém, ele tinha duas opções na área, ambos estavam ali no centro da área, levantou na segunda trave e fez o corte à zaga do Novo Horizontino. Seguindo, Edu. O senhor tem toda a razão.
razão. Muito obrigado. Ó, segundo gol do Palmeiras, Palmeiras 2, Sport 0 é Copinha, tá terminando. Intervalo na Copinha, Corinthians 1, Vila Nova 0. Paulistão, segundo tempo em Rio Claro, Vero Clube 0 do Noroeste 2. E amanhã, 19h30 em Bragança, Red Bull Bragantino e Corinthians. E aqui vem o time do Novo Horizontino para ataque com Patrick. Patrick solta o jogo para Léo Tocantins, segundo terço do campo, pintou o cruzamento para boca do gol. Chega Danilo Barcelos para afastar. Completo de cabeça o Pacheco, tira a bola ali da entrada da grande área, ela volta mais lá atrás em posse do Novo Horizontino. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Novo Horizontino de novo no ataque. Recolhe, domina o zagueiro Patrick. Dominou, entrada na grande área, tentou a finta. Se enrolou com a bola, a Ponte chega na marcação. Simon no carrinho perigoso, mas estava fora da área, conseguiu cortar. Sobra da bola, volta para o time do Novo Horizontino. É todo pressão o time de Novo Horizonte. Todinho no campo de ataque. O jogo acontece no campo defensivo da Macaca. Pablo Diego escapou, cruzou, fechado para a boca do gol. Vem o desvio do Vagninho para fora, escanteio. Chegou travando com ele, Danilo Barcelos, árbitro, aponta escanteio para o Novo Horizontino bater. Mais um lance perigoso do Novo Horizontino, agora o cruzamento veio por baixo, atento, Danilo Barcelos cortou. Escanteio já cobrado, 2 para cima na marcação do Lucas Cândido, aí ficou difícil para marcar. Rodrigo Soares puxou na entrada da grande área com a canhota, ele bate, arrisca, sobra da bola, o desvio de cabeça, Diogo Silva pegou, tira Simon, olha a sobra ainda para o Novo Horizontino, cruzamento lá dentro, afasta de qualquer maneira, zaga, é pressão, volta ainda para o Novo Horizontino, Rodrigo Soares fatiou a bola, Vagninho de cabeça, espalma Diogo Silva. Vai buscar no cantinho o desvio de cabeça do atacante do Novo Horizontino. Diogo Silva salva Macaca e bota para fora, CH. E ele sai pagando geral, reclamando com a arbitragem que o jogador Simon teria sido atingido nesse lance onde aconteceu essa grande defesa, mais uma do jogo do Diogo, né? Eu não percebi, efetivamente eu não percebi. Posso mudar de opinião, mas a defesa do Diogo foi algo de extraordinário nesse momento difícil que a Ponte passa no jogo. Bola. Foi no desvio do Vagninho, gramado molhado, a bola ganhou uma velocidade incrível, ele foi buscar no cantinho e antes dessa finalização houve aquela primeira que a bola desviou no Diogo Silva, chegou a beijar o travessão, é pressão do Novo Horizontino, vem de novo o cruzamento lá dentro para a boca do gol, sobe, tira Lucas Cândido, volta o rebote, Rodrigo Soares dominou, bloqueado, meteu boa, a bola na direita para Ayrton, pé direito, colocou, tentou por dentro, tira de novo a zaga da Macaca, escanteio para o Novo Horizontino. É pressão total do Novo Horizontino aos 35. Escanteio cobrado curto. Rodrigo Soares recebe o Igor Formiga. Calculou, executou pra boca do gol. Afasta Lucas Cândido de cabeça. Mais um escanteio para o Novo Horizontino para bater. Vem pra cobrança o Rodrigo Soares pelo setor direito. 35,5, 1-0 para Macaca. Gol marcado pelo Maguinho. O Tigre, mascote do Novo Horizontino atrás do gol do Diogo Silva. Chama a torcida, vem cruzamento na primeira trave para o Lucas Cândido cortar. É mais um escanteio para o Novo Horizontino bater, ou melhor, agora foi lateral. Agora a bola saiu para a lateral, Rodrigo Soares por dentro para Ayrton, devolveu na ponta para Rodrigo Soares. Ele cortou, limpou, fintou na entrada da grande área, voltou na meia direita para Mardon. Olha para a área, calculou, executou para César, tira lá dentro do Simon. Completa Danilo Barcelos, a Ponte não consegue pegar com a bola. Com isso a bola bate, rebate, volta Léo Tocantins. Fez o passe por dentro com Patrick, o zagueirão recolheu, dominou, parou, prendeu, protegeu, falta. Falta marcada, o jogo tá parado. Gleger, é uma blitz o Novo Horizontino conceituando a defesa e a nota do Diogo Silva. Que defesa, hein, Gleger? A Ponte precisa segurar um pouco mais a bola na frente. Tudo bem que a pressão é muito forte, né? E o Novo Horizontino partiu com tudo pra cima. Agora é o seguinte, acima de quanto que é defesaça? Na sua regra, 7,99. Acima de 7,99 é defesaça. Isso. Então essa defesa foi 8. Cravadinho, 8 a defesa do Diogo Silva. Dá para apontar que o Diogo Silva é melhor em campo ou a Ponte vem tendo outros destaques, hein, Zorzinho? O Diogo Silva está se destacando. O Simon também está fazendo um bom jogo. O Barcelos, o Maguinho que fez o gol, né? Então, alguns destaques na partida aí, sem dúvida. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 mega 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37, segundo tempo.
No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo. Primeira rodada do Paulistão Sicredi em Novo Horizonte. Vai dando macacada reunida, fazendo a festa. Tá sofrendo nesse momento, mas comemorou o gol. O primeiro gol da Macaca em 2025, o gol do Maguinho. E foi um golaço, um chute espetacular de fora da área, encobrindo o goleiro Jordi. Ponte 1, Novo Horizonte no 0. E no brinco, o Roger. 44, primeiro tempo, segue Guarani 1-0 para cima do Botafogo, que mexe nesse momento, Vladimir Catarino. E é uma troca de goleiros, hein? Sai machucado o goleiro Victor Souza e entra João Carlos, 12 João Carlos no Botafogo, troca de goleiros. Edu. Olha, no Paulistão, segundo tempo lá em Rio Claro, continua em Velo, Clube 0, Noroeste 2. É o timaço de Carlos Batista em campo. São os times de Campinas nesta primeira rodada do Paulistão Sicredi. Guarani volta a campo no sábado, às 4 da tarde contra a Inter. E como eu disse, a Ponte joga no domingo, 8h30, a inauguração oficial da nova iluminação do setor de iluminação ou do sistema de iluminação do estádio Moisés Lucarelli, 8h30 da noite contra o Santos, que estreia amanhã no Campeonato Paulista contra o Mirassol em casa. Domina o time na Ponte com o Léo Oliveira, houve a falta para cima dele, levou vantagem, Simon levanta a bola para o grande ataque, ameaçou partir, mas desistiu no meio do caminho do Darney, e com isso a bola fica com o goleiro Jordi. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. Já terminando Ponte Novo Horizontino, vamos direto para o brinco. Com Roger Williams, Vladimir Catarino e o Tigrão nos comentários. De até aqui, 1 para o Guarani, 0 para o Botafogo. Novo Horizontino para ataque, mais bola alçada na área para Emerson cortar de cabeça. Volta para Luiz Oyama. Empurra na cabeça do grande círculo com Patrick. Patrick para Rodrigo Soares. Deixa o curtinho para Marlon pela meia. Marlon para Rodrigo Soares. Até o segundo terço do campo, a Ponte deixa o Novo Horizontino com bola. A partir daí, a Ponte aperta na marcação, que é o Arthur. Quem pressiona Lucas Cândido. A bola chega por dentro de novo com Patrick, o zagueirão, abre na ponta com Léo Tocantins, chega Pacheco na marcação, consegue bom passe para Pablo Diego para cruzar para boca do gol, chega Léo Oliveira para cortar. Bola desviou na coxa do Léo Oliveira, foi embora pela linha de fundo, escanteio para o Novo Horizontino. Sicredi do Seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A árbitra está dizendo que a bola não está colocada corretamente naquele 1/4 de círculo. Agora sim, tudo ok. Vem Léo Tocantins para a cobrança, 40, segundo tempo. Partiu para a bola, levantou para a boca do gol, desviou para o meio da área. A bola fica viva, enche o pé, Vagninho, a bola é bloqueada. Chega a zaga da Macaca para cortar. Ela volta com Luiz Oyama. Empurrou para Rodrigo Soares. Na meia direita. Levantou, cruzou para a boca do gol. Pacheco ficou procurando a bola voltou para Léo Tocantins, que isolou. Pegou na orelha da bola, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Valdemir Gomes, dá a palavra fácil, eu quero ouvi-lo. Vamos até 49 no brinco, a informação do Roger Williams. Como é que tá o jogo? O Guarani segue vencendo por 1-0, Tigrão. Guarani administra bem a vantagem até agora de 1-0 naquele gol contra do Botafogo, gol do Guarani. E aí, obviamente, que o Botafogo tenta subir as linhas, tenta ensaiar uma pressão, mas até agora não levou assim a rigor nenhuma situação mais aguda contra o gol do Gabriel Mesquita. Primeiro tempo tranquilo, bom primeiro tempo por ser uma estreia, ansiedade, muitas caras novas, bom o primeiro tempo do Guarani. Já o Castro, o 13 da Ponte é o Castro, é isso, CH? Ele vai entrar. Tá pronto para entrar aí. Daqui a pouquinho a mudança na Ponte. Provavelmente em função da bola aérea, porque o Novo Horizontino a tendência é que fique jogando a bola na área. Vem de novo o Novo Horizontino por grande ataque. Agora o cruzamento vem por baixo. Chega Danilo Barcelos para cortar. Deixou para Léo Oliveira. Consegue o passe curtinho para Everton Brito. A Ponte tenta a transição, a saída rápida. A bola para Anderley. Ele dominou, protegeu, segurou, rolou por dentro. Fez o passe para Lucas Cândido. Abertura pela direita para Pacheco. Tem pedindo Everton Brito. Com o pé direito, meteu o lançamento. Tá no mano a mano. Bola para Everton Brito. Encara a marcação do Patrick lá pelo setor direito. Vem Macaca. Recolheu, dominou agora a marcação dupla para cima dele, tentou, dividiu e ganhou a lateral. Última tocada da bola foi o jogador do Novo Horizontino, ganha a lateral a Macaca. A Ponte Valente vai conquistando um grande resultado na estreia, mesmo com 10. Dudu foi expulso ainda no primeiro tempo, praticamente na metade do primeiro tempo, já tinha cartão.
chegou forte para cima do seu adversário em um carrinho no meio-campo, foi expulso. Mesmo assim, a Ponte gigante e valente vai conquistando um grande resultado para a festa da torcida Ponte Bretana presente em Novo Horizonte, curtindo a Bandeirantes. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Alô, grande Edivaldo Tits, esse ícone do rádio e da televisão do interior do Brasil. Tá ligado, tá curtindo o futebol da Bandeirantes. Acho que o Léo Oliveira vai sair, né, Cega? Ele tá caído ali esperando a maca chegar e o Castro tá prontinho para entrar. Acabou. Ele tá muito certo, não tem que ter mais jogo, entendeu? Tem que ir rolando, picotando a partida para não dar essa oportunidade de pressão do Novo Horizontino. Entra a maca móvel, vai embora o Léo, vem aí Castro. Com a 13 a novidade na ponte. No brinco, Roger Williams. Terminou, 1 para o Guarani, 0 para o Botafogo. O placar do primeiro tempo, Edson contra o zagueiro do Botafogo fez aos 6. Vitória parcial do Bugre. Jogadores vão deixando o gramado agora, o Guarani vai virando o intervalo com vitória mínima. Leandro Borges. Boa, 1-0, o Guarani está vencendo já o Roger Williams, transmite na íntegra o segundo tempo de Guarani e Botafogo no brinco. O jogo começou às 7h30. Derdê acabou caindo ali na entrada da grande área do Novo Horizontino. A árbitra manda seguir bola para o time do Novo Horizontino. Arranca, dispara, vem bola para o de ataque Igor Formiga. Já ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira, pisando no campo ofensivo. Dominou, ajeitou, parou, prendeu, ele pensou com o pé direito, ele cruza. Diogo Silva sai do gol, dá um soco na bola. A bola voltou para Everton Brito, tentou levantar a bola em uma zona perigosa. Quase o Igor Formiga recuperou. A ponte conserta. Everton Brito lançou Derdey recolheu, dominou, vem embora Macaca, ele ajeita, para, viu o goleiro adiantado, meteu por cobertura para fora. Se o Derdey marca esse gol, hein, CH? Seria sensacional. Ele tentou. Viu que estava sozinho, viu o goleirão adiantado e meteu da intermediária ofensiva para o gol. Quase encobriu o Jordi. E consciente o lance, né? Você percebe que ele domina a bola bem fora da área, no contra-ataque da ponte, ele levanta o cabeção e vê o Jordi adiantado. A bola saiu à esquerda, mas passou raspando. Bom lance da ponte no contra-ataque, Bolis. Em Novo Horizontino de novo, estamos chegando na marca de 45 minutos, com tempo regulamentar que já será esgotado. Bola para Luiz Oyama, ele recolhe, domina no círculo central, marcado por Everton Brito. Empurrou na direita para Rodrigo Soares, de 3 dedos, levantou, Diogo Silva! Um tapa na bola, uma queda repentina na bola do Rodrigo Soares, quando ele tentou o cruzamento de 3 dedos, quase surpreendeu o goleirão da Macaca, que atento deu 2 passos para trás e evitou o gol. Meteu para fora, escanteio para o Novo Horizontino, quase a bola entra. Tem escanteio do Novo Horizontino para bater. Chegamos a 45 minutos, vai subir a placa da Daiane Muniz. Tá apontando ali para o Derdey. Derdey tá gesticulando para ela, não vai sair, vai continuar no jogo, o Derdey tá voltando. Atenção, escanteio para o Novo Horizontino bater, vem Léo Tocantins, 1-0 para Macaca, gol de Maquinho, levantou na primeira trave e facilita o corte do Everton Brito, mas a bola cai com o Luiz Oyama, pé direito na bola, levantou para ninguém, a bola passa por todo mundo, vai embora pela linha de fundo. Vamos até 51 minutos, vai sair o Derdey mesmo. Não vai sair o Léo Oliveira, não. O Léo Oliveira prosseguiu no jogo. Tá saindo um Derdey. O 90 que entrou no intervalo, exausto. O uniforme dele tá todo sujo. E vai entrar o Castro no seu lugar. Então o Léo Oliveira prossegue, CH. Quem tá saindo é o Derdey. Porque na verdade o Léo, como ele estava machucado, né, foi o primeiro reflexo que nós tivemos, porque só agora a substituição da ponte acontece. Mas como você disse, vai embora esbaforido o Danley e vem Castro para garantir o resultado com a 13. Público pagante em Novo Horizonte, 1.238, não pagantes 180, presentes 1.418 e uma renda de R$ 21.330 nesta noite chuvosa em Novo Horizonte, 1-0 para o Macaca. O Gleguer, você que é o nosso especialista, se não é um goleiro experiente como é o Diogo Silva, ele levava aquele gol no cruzamento ali do Rodrigo Soares, deu 2 passinhos para trás e um tapa na bola evitando o gol, hein, Zorzinho? Diogo é bom goleiro, né? Bom goleiro, experiente, tá atento, tá ligado, né? Todos os lances aí, ele tem feito o simples e acho que isso é um ponto primordial quando você tá com um jogador a menos, que o time do adversário tá pressionando, o campo tá molhado. Tá bem o Diogo, viu? É um sério candidato ao melhor em campo.
Castro já entrou para cortar de cabeça, insiste o time do Novo Horizontino, 47, vamos a 51, 1-0 para Macaca, bola metida na ponta para Igor Formiga de primeira, ele cruza direto para fora, a bola vai direto pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater. Se a Ponte viveu essa situação, esse inferno, né, na temporada de 2024, o Novo Horizontino está chegando ao 4º jogo sem vencer seguidamente. Por quê? Porque só dependia de uma vitória para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. No ano passado teve 2 jogos em casa, perdeu para o Operário, depois empatou com o Paysandu em casa, perdeu para o Goiás, tendo chances incríveis que o Novo Horizontino perdeu para subir para a primeira divisão e agora está estreando no Paulistão de 2025, perdendo para Macaca pelo placar de 1-0. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas, por exemplo, nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Falta marcada do Simon para cima do Vagninho, um pouco depois da risca no meio campo. Tem falta para bater o time do Novo Horizontino, 48. Tá faltando pouco para Macaca conquistar um grande resultado. Para vencer o Novo Horizontino na estreia fora de casa, para ter 2 jogos em casa na sequência com a galera. Aqui o Rodrigo Soares tentou o cruzamento, tira Lucas Cândido, a bola sai. Escanteio para o Novo Horizontino para bater. Vem para cima o Novo Horizontino, segue em cima da Macaca, buscando pelo menos o gol de empate com 48,5. A Ponte se defende, você ligado na Bandeirantes, acompanha. Cruzamento lá dentro para a boca do gol, sobe para afastar de mais uma vez o Léo Oliveira. A bola voltou para Rodrigo Soares, levantou. Agora quem tira de cabeça Danilo Barcelos. Everton Brito com a sobra, perde a bola para Mardon. Mardon recuperou no pé de ferro, leva melhor e leva a bola para o fundo e prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol. Afasta lá dentro o Emerson, tentou Vagninho de bicicleta, chega Pacheco para cortar. A sobra da bola para Everton Brito. Ele vai ter que encarar 3 adversários, se chama a falta e a falta vem. No Circo Central, a falta chegou e foi cometida pelo Patrick, o jogo tá parado. Era tudo que o Everton Brito queria, a falta para cima dele, CH. Agora valoriza, né? Valoriza, no contra-ataque de novo. A defesa da Ponte está funcionando muito bem. Goleiros, zagueiros, homens de meio. A Ponte está resistindo e no contra-ataque, inteligentemente, o Everton Brito segurou a bola e tomou o pontapé. E agora a Ponte vai valorizar tudo que puder. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 mega 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Falta cobrada, lançado Pacheco lá pela direita, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, encarou, gastou tempo, tentou bater a bola contra as pernas do adversário, não conseguiu. Mas evitou aí que o time do Novo Horizontino conseguisse recuperar a posse de bola rapidamente. Jordi mete lançamento, olha o Novo Horizontino chegando, a finalização para o gol do Ayrton, chegou travando o Danilo Barcelos. O time da Ponte pede um impedimento que o árbitro não marcou, ou a árbitra não marcou, nem o bandeirinha. Mas o chute do Ayrton, a bola acabou subindo, foi embora pela linha de fundo. Entramos no minuto final, foi uma reposição do Jordi. E se a bola entra, daria polêmica, porque me parece que de fato o Patrick, zagueirão que virou centroavante, César Martins, na verdade, está por ali, estava impedido. Ele faz a menção de não ir para a bola, mas acabou correndo em direção à bola. Era um lance polêmico, se a bola entrasse, daria uma situação aí, mas como não entrou, segue normalmente. A Ponte tem a posse de bola e de fato o bandeirinha marcou impedimento. Vai cobrar o tiro de Beto Diogo Silva. Para você ligado no YouTube, deixe o seu like, vai terminar o jogo. A Ponte um grande resultado, mesmo com 10 desde a metade do primeiro tempo, está vencendo o jogo por 1-0. Vai conquistando 3 preciosos pontos. Dificilmente outras equipes vão roubar pontos do Novo Horizontino jogando lá em Novo Horizonte. E terá na sequência 2 jogos em casa. Alberto Valentim vai estreando com o pé direito, ele está pedindo o final do jogo. Pacheco trava bem, evitação ofensiva rápida do Novo Horizontino para arrepiar a bola. Ele domina, ajeita, tentou a finta, escapou, limpou, fintou, carrega lá pela ponta direita. Everton Brito foi para a área, escapou ainda Pacheco no primeiro, no segundo lance. A bola acabou saindo, foi embora. Vai terminar em Novo Horizonte e acabou! Apita Daiane Muniz, acabou! A Ponte estreia com vitória em 2025. A Ponte gigante, a Ponte valente, mesmo com 10 fora de casa, diante de um time formado, um time entrosado. A Ponte com muitas novidades, não quis nem saber. Maquinho marcou um golaço que deu a vitória para Macaca no segundo tempo. 1 para a Ponte, 0 para o Novo Horizontino. A Ponte vence na estreia do Pinheiro.
Muito bem, pela primeira vez a Ponte ganha no Novo Horizonte desse Novo Horizontino, né? A Ponte ganhou em 87, mas era o velho Novo Horizontino, que depois foi vice-campeão paulista, que ele foi extinto em 99, esse foi fundado em 2010, daí o gol do Maguinho, tá? Ô, Greger, rapidamente aí, por gentileza, essa vitória 1-0, ô, Greger. Vitória gigantesca da Ponte na estreia do Campeonato Paulista, com um jogador a menos, jogo de garra, de entrega, de determinação. E parabéns aí ao Alberto Valentim pelo início do trabalho, dando mostras de que a Ponte vai forte para o Campeonato Paulista. Gostei demais da apresentação, gostei demais do que vi, sistema defensivo, meio de campo, ataque. Pô, com jogador a menos, vencer lá em Novo Horizonte não é fácil. Esse time do Novo Horizontino é muito bom, viu, Edu? Ok, rapidamente, o Bola está na escuta, o craque, dá pra botar? Sim, estou por aqui. Pra mim, Maguinho, pelo gol, pela pintura, o craque do jogo, Edu. Parabéns pela narrativa, bom retorno a Piracicaba. Fechado, amanhã vamos estar juntos novamente, agora com a Copa São Paulo. Valeu, Edu. Se Deus quiser. Oi, Greger, o craque. O goleiro Diogo Silva, fechou o gol, garantiu o resultado. Cada defesa, o CH não se está na escuta, não. Vamos Tô na escuta, como sempre, Edu. Mas, pelo amor de Deus, o craque, por gentileza. Edu, você precisa ter um pouco mais de paciência com o Carlos Henrique, você tá muito nervoso. Não, mas o que é... É o seguinte, Edu, o Diogo foi muito bem. Aliás, o Simon foi muito bem, mas o golaço que o Maguinho fez não dá para desconsiderar. Para mim, Maguinho, o craque do jogo. Muito bem, Maguinho, craque do jogo. Um abraço, CH, até a próxima, até amanhã. Até a próxima. Bom, vamos ao Brinco de Ouro, então. Pô, estamos no intervalo, né, Roger Williams? No intervalo, como é que tá com o placar aí do Brinco? Um abraço, 1-0 para o Guarani, 1-0 para o Bugrão. O Edson fez contra logo aos 6 do primeiro tempo. Mais de 10 minutos do intervalo. Já toda a segunda etapa aqui na Bandeirantes, Edu. Um abraço ao Greg, acabei esquecendo esse pedido do Greg, né? Então vamos dizer assim, cadê o Tigrão, mestre Tigrão? Cadê o Tigrão? Eu quero saber do Tigrão. Cadê o Tigrão? Eu queria que o Catarino, que está muito atento, sim, que eu estava ali instalando tudo e vendo os dois jogos na medida do possível, anotando ficha técnica, um pandemônio. Sim. Só me ajuda aí com o Giva, foi a única alteração do Guarani, né? Isso, por contusão. Saiu o Anderson Leite com a 10, entrou o Giva com a 15. Única mudança no Guarani. O Botafogo também teve uma mudança. O goleiro Victor Souza saiu machucado, entrou 12, João Carlos, uma mudança para cada lado. Legal, muito obrigado. Não, Edu, aqui ainda em intervalo, os times não retornaram. O Guarani guerreou muito, usou muito os dois lados do campo, é um time agressivo. Com a bola não fica com o negócio de administrar, de tocar de ladinho. Vai para cima. O Botafogo manteve mais jogadores da base do que o próprio Guarani. Eu digo da base do ano passado, mas está sentindo o ritmo forte do Guarani. O Botafogo tentou, claro, empreender uma pressãozinha ali. Num determinado momento empurrou o Guarani um pouco para trás. Mas assim, de lance realmente que chamasse atenção, perigoso, nada. Nada. O gol do Guarani veio um cruzamento de bola rolando. Lá do lado esquerdo, eu acho que foi o Emerson Barbosa, que foi de canhota, né? Foi o Emerson Barbosa, o lateral esquerdo que estava apoiando. E aí o gol foi um lance circense, né? Pastelão, né? O tal do João Vitor, número 6, ele cabeceia a bola como se tivesse com o pescoço quebrado. O pescoço dele ficou virando 360 graus e ele não sabia para onde que a bola ia. Não é que ele testou para frente ou cabeceou com o alto da cabeça para botar para escanteio, não. Ele fez uma puta de uma lambança. E ele cabeceou a bola em cima do Edson. Mas o Edson é o menos culpado. O Edson ainda tentou proteger o braço, e ainda para acabar de arrebentar com o cabeçote, a bola foi no braço do Edson. Ele protegeu o braço, ela bateu assim no baixo abdômen